Oi, gente, tudo bom? Queria dar boas-vindas para vocês ao nosso primeiro episódio da segunda temporada do Na Própria Pele. E nessa temporada, a gente vai continuar falando sobre autoconhecimento, sobre olhar para dentro, sobre como isso impacta na liderança, nas empresas, na vida pessoal. Só que nessa temporada, a gente vai ter alguns temas um pouquinho diferentes. A gente vai falar sobre novas administrações, sobre novas maneiras de a gente enxergar as coisas e as pessoas, né? Esse novo universo que vai se abrindo de oportunidades e possibilidades. Então, a gente vai olhar ainda mais para o lado humano das coisas e para coisas mais sutis que daí vocês vão ver nesse episódio e em outros episódios. Então, eu sou Roberta Olsen, eu sou terapeuta integrativa e analista comportamental. E eu trabalho com mentoria individual, jornada terapêutica em grupo, imersão de eneagrama e tudo isso ainda com o acréscimo de estar levando todo esse conhecimento para dentro das empresas, justamente para que o mundo corporativo também vivencie essa experiência de estar em ambientes mais harmônicos, mais produtivos e mais saudáveis. E justamente para falar sobre isso, eu já tenho esse podcast aqui na minha cabeça, esse primeiro episódio da segunda temporada, com essa dupla que está aqui comigo hoje, que é o Ian e o Pedro. E eles são donos aqui, né? São os criadores da Zoom, que é onde eu gravo o podcast. E quando a gente teve a primeira conversa, eles já me trouxeram um ponto bem importante que conectou a gente, que a gente vai falar durante esse episódio. E eu quero apresentar os dois, que são meus convidados hoje, dizer que é um prazer estar aqui. Olá, tudo bom? Eu acompanho o trabalho de vocês. Eu acompanho o trabalho de vocês. É legal ter esse lado da mesa agora. Eu tô me sentindo meio apavorado. Normalmente eu tô do outro lado, sabe? Mas na verdade, eu tô atrás de tudo. Calma que aqui é tudo certo. Aqui ninguém morde, tá tudo certo. E por que eu trouxe vocês? Justamente por isso, né? Na primeira conversa que a gente teve, apareceram várias coisas. Eu só trabalho com gente que eu me conecto, né? Eu não entro em lugar nenhum que não tenha algo que a gente realmente esteja conectado, né? Eu não vou em lugar nenhum para fazer algo isoladamente, né? Eu falo que eu acho que tudo anda junto. E quando a gente teve a primeira conversa, vocês me trouxeram coisas da empresa que me chamou a atenção e eu achei muito legal. O comprometimento com que vocês trabalham, né? A maneira como vocês conduzem as coisas, eu achei maravilhoso, porque isso bateu também em algum lugar que a gente vai falar hoje. E foi também muito engraçado, porque eu tava conversando com o João, a gente tava aqui na mesa conversando, e o João trouxe uma fala pra mim, que foi, assim, um tapa de realidade, e também trouxe isso pra mim como um assunto muito importante de a gente falar hoje. A gente tava conversando, o João falou assim pra mim, Roberto, que sabe como é que é, né? Que a gente é outra geração. Sim. E aí eu entendi que eu já estou com 41 e eu sou de outra geração. E aí eu olhei pra ele e falei, meu Deus, eu sou de outra geração. E tá tudo certo, porque eu gosto muito dessa integração, eu lido com gente, então eu acho que eu me conecto bem com várias gerações. Total. Mas tudo isso que a gente conversou no primeiro episódio, pra mim, na primeira conversa, já virou uma conversa de podcast, porque eu acho que a gente fala sobre várias coisas muito importantes. Então, primeiro eu queria que vocês se apresentassem, que vocês falassem quem é o Ian, quem é o Pedro, e vocês contassem um pouquinho da história da Zoom, porque depois isso vai virar o papo do podcast. Perfeito. Então, ela falou de geração, eu lembrei que recentemente também eu conversei com a Maide, e a gente tava conversando que a gente tá num mundo, a gente tá 5 ou 7 gerações trabalhando ao mesmo tempo. Então até o próprio mercado de trabalho tá enfrentando essa realidade. Mas enfim, prazer, eu sou o Ian, sou um dos sócios fundadores aqui da Zoom. A Zoom é uma produtora de conteúdo audiovisual, eu sou formado em cinema, então faz a conexão, né, do que é a Zoom. A gente tem muito essa questão de querer trazer o conteúdo mais profissional e cinematográfico para o mercado corporativo. A gente já está 2 anos aqui no mercado, fazendo muita produção audiovisual, com estúdio podcast também. Mas é isso, eu sou o Ian e prazer, gente. Olá, tudo bom? O Pedro já é uma carinha mais conhecida. Pedro é ator, né? Sou ator, não, o pessoal... É o Zoomer 01, 00 na real. 00. E aí o pessoal já me parou aqui na rua, na Pedra Branca. Não, menino que sobe prédio. Eu falei... eu sou, mas gente, prazer, me chamo Pedro. Também sou formado em cinema e audiovisual. Então, já estou na parte de audiovisual desde os meus 13 anos, que eu trabalhava editor de vídeo. E aí veio fotografia, enfim. Aí se falar da história toda, a gente vai ficar aqui, vai ter umas 3 horas de podcast, vai dar ruim, mas... Enfim, muito prazer, muito obrigado pelo convite. É verdade. E eu realmente era nessas horas que a gente vê a diferença, né? Porque ele falou, com 13 anos eu tava fazendo edição de vídeo. Gente, com 13 anos eu tava andando de bicicleta com freio de pé. E eu tava jogando bola. Então realidade, assim, a diferença da realidade é uma coisa muito louca de a gente... Daí nesses papos a gente vê que realmente muita coisa mudou.
mas a gente vai, como pode, acompanhando. Sim. E aí, eu queria saber da relação de vocês, se vocês já se conheciam antes da Zoom, se vocês se encontraram para fazer negócios, como é que vocês se conheceram. Então, como é que rolou essa parceria e de dizer, não, vamos fazer uma produtora de conteúdo e abrir uma empresa? Então, acho que o Pedro pode complementar também, mas a gente estudou junto em cinema, a gente entrou junto na Unisul, a gente fez cinema na Unisul. E acho que no segundo ano de faculdade, segundo para terceiro, na volta da pandemia, acho que foi 2021. 21, né? Isso. A gente voltou pro presencial, a gente passou 2 anos no remoto. E o Pedro já era muito mais ativo na questão de produção. E eu estava muito descobrindo ainda o audiovisual. E daí foi onde a gente começou a fazer muito projeto da faculdade junto. E ao mesmo tempo eu comecei a estagiar numa outra empresa, que é a da WeMaker, que é do Christian, que é um dos sócios da Zoom hoje. E lá eu fui descobrindo mais sobre o audiovisual. E nisso, ao mesmo tempo, eu e o Pedro, a gente sempre foi fazendo trabalho junto. E no momento a gente começou a conversar e falou, cara, e se a gente começar a pegar, se juntar? Eu tava me relacionando mais, porque daí eu fundei uma atlética, eu tava conhecendo uma galera. Eu falei, se eu entrar em contato com a galera, oferecer vídeo, a gente faz junto. Eu fecho os trabalhos, tu faz os vídeos, a gente vai esquematizando. E a gente foi evoluindo. Nisso que a gente foi conversando, eu trouxe o Pedro para dentro da WeMaker. A gente foi criando junto essa parte do audiovisual, né? Então gerou essa spin-off da WeMaker, onde surgiu a Zoom. Então foi muito numa vontade da gente querer trazer a nossa vontade de trabalhar com audiovisual do cinema, vendo que o mercado do cinema é competitivo, é fechado, e a gente identificou essa oportunidade. Pô, o mercado corporativo tá precisando de vídeo profissional. Então a gente foi descobrindo esse ponto. Se quiser contar um pouco mais também. Não, mas ele conta tão bem. Eu fico de longe admirando a fala dele. Mas foi muito nessa situação, como eu até falando, eu tinha começado, a gente tava desde muito pequeno, então coisa pro YouTube. E aí quando eu entrei na faculdade, eu já tinha um estudo antes. E aí eu comecei muito na parte de fotografia, então fazia um freelance de foto para algumas pessoas. E aí foi um ponto onde a gente estava vendo que realmente a faculdade de cinema em si, ele é um ambiente difícil, de oportunidades, então a gente meio que tomou esse baque de, ok, não vai terminar a faculdade, a gente vai trabalhar a gente vai para Hollywood, o que a gente faz? Então a gente meio que juntou essa vontade de querer trabalhar com audiovisual, poder colocar o aprendizado de cinema que tem, muita parte de pré-produção, toda a parte de organização que a gente tem que vem do cinema, e poder aplicar isso hoje na criação de conteúdo. Então, ver essa vontade dos dois, a gente tava com... Foi o momento que a gente olhou e falou, realmente tá, a gente precisa fazer alguma coisa, e a gente juntou essa vontade e essa visão de mercado pra gente poder começar. Acho que foi 2 pontos que se conectaram, né? Porque quando a pessoa olha assim e pensa, pô, tu estudou cinema, tu é o cara que sabe da câmera, que sabe tirar foto, fazer vídeo. Mas o cinema tem tanta área que, tipo, hoje ainda eu acho que eu não tenho totalmente a mesma competência do Pedro no vídeo, na questão de fazer a captação. Então, o cinema ele tem muita área diferente, né? Ele tem a parte da arte, tem a parte da fotografia, tem a parte do relacionamento, da produção. Então, juntou 2 mundos, onde um cara que era foda na parte de foto, eu que tava conseguindo me relacionar legal por causa da faculdade, de atlética, tudo isso. E o Christian, que a gente tem todo o agradecimento, não tá aqui hoje com a gente, mas tem todo o agradecimento, porque ele apostou na gente, apostou na Zoom, então ele fez a gente também aprender sobre empreendedorismo, porque na faculdade a gente não tem esse ensinamento, né? A gente tem essa questão na faculdade, eu acho que em todos os cursos a gente tem isso, né? A gente sai pronto para executar algo, mas a gente não sai pronto para abrir uma empresa, a gente não tem ideia do que tá esperando a gente lá fora. E é uma loucura, porque a gente começa a ter que aprender outras coisas, né? E aí eu acho que entre o meu trabalho nessa questão de pessoas, né, pra gente ajeitar, tu falou uma coisa bem importante agora, né? Eu vi que eu tinha um talento, o Pedro tem outro talento, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá aqui na minha pergunta, de como é que rola aqui com vocês, né, essa divisão de talentos. Mas isso é muito importante, né? Total. E eu, na verdade, originalmente, pra quem não sabe, eu sou formada em moda. Então, eu sou formada em moda. Que legal! Né? Sou formada em moda, sou muito apaixonada por esse universo da arte também. Fiz teatro há muito tempo, então gosto, né? Gosto, aprecio, sou muito ligada com música, sons, imagens, gosto muito. E a moda me trouxe muito esse lado de que as pessoas falam, nossa, mas moda, né? Tipo, não usa pra nada. Falo, gente, a moda me trouxe uma questão da criatividade, de olhar com outro olhar para as coisas, de entender que existe uma cadeia de criação, porque tudo passa por um processo de criação. Eu tenho uma ideia de fazer hoje uma aula. Eu sei que eu preciso de um
quadro de ideias, eu preciso de um tema, eu preciso desenrolar aquilo de um jeito até que ele vira uma aula, ou vira um curso, ou vira qualquer coisa. E na moda, eu vi muito isso acontecer. As pessoas entraram no curso de moda achando que iam ser a próxima Chanel, porque todo mundo que entra em moda, né, 90%, tem o sonho de ser estilista e ter a sua própria marca. E aí a gente começa a entrar nesse universo e a gente vê que não, que é uma coisa muito enorme. Então, assim, quem é mais técnico tem espaço, porque tem a parte de modelagem, tem a parte técnica mesmo, né? E eu lembro que na época eu tinha uma professora que ela era engenheira têxtil. Engenheirona, assim. Super técnica, trabalhou em grandes empresas e a gente tinha trabalhos com ela e ela fazia muito isso, né? O técnico da engenharia, de como é que constrói o fio, de como é que faz o tecido, de como é que tinge. E aí eu ficava muito impressionada com isso, de descobrir que a gente entra com um olhar desse tamanho e parece que faz assim abre um leque. Sim, sim. É um mundo que a gente não tem ideia, mesmo querendo já fazer aquilo. E sem contar o olhar de fora, que é uma coisa que é mais... Porque tu tem o teu olhar dizendo que tu vai... A pessoa que tá indo pro cinema, no caso, acha que vai trabalhar pra Hollywood. Tem o pai, a mãe, a avó que acha que vai trabalhar na SBT, na Globo. E tem o pessoal de fora que acha que tu... tem o pessoal que é mais de fora que acha que ou tu vai ser ator, porque tá trabalhando com cinema, ou pior, acha que vai vender ingresso. A coisa que a gente mais estuda, tu faz cinema, o pessoal mais... O que eu recebi de comentário quando eu falei, tô trabalhando no cinema, qual que é as aulas? Pipoca 2. E aí eu ficar tipo, gente, não, eu vou... Pipoca salgada, pipoca doce, vai vender ingresso. Eu fico, não, metade gente. Metade doce, metade salgada hoje em dia. O pessoal meio, né? Mas o ponto que tu trouxe, Roberto, que eu acho que é muito, muito importante, e eu não vejo a faculdade executando muito isso, é que realmente a gente não sai preparado em questão de empreendedorismo. Sai preparado numa questão profissional. Acho que o nosso caso foi muito diferente num ponto de... Não foi a faculdade, mas foi durante a faculdade que a gente começou a empreender. A Zoom, ela foi criada e a gente estava no último ano da faculdade. Então, a gente estava fazendo um filme de TCC, cada um, abrindo uma empresa, aprendendo sobre o mercado de empreendedorismo e na prática. Porque na faculdade é normal tu não saber sobre empreendedorismo. Depois tu vai buscando conhecimento de outros lugares, né? Mas eu acho que isso é um ponto muito importante para ver, né? Como é que a pessoa ela consegue ter também uma mentalidade que ela não precisa ser só um profissional, tipo, não vai ser só mão de obra, não vai ser de lá sendo operador de alguma coisa. Ela pode ter a chance de criar algo, ela pode ter a chance de criar alguma coisa, um negócio, né? E é difícil ver isso na faculdade, não falo só do cinema. Acho que tem vários cursos que a pessoa... É normal ser como especialista, mas... Dizem muito que o empreendedor ele tem esse lado que é mais dele, é pessoal e é que eu acho que empreender tu tem que ter um perfil, porque tu tem que ter o perfil de, por exemplo, né, vocês mesmo que tem uma dinâmica um pouco diferente de empresas mais tradicionais, vocês são uma empresa. No final do dia, você tem que tomar decisões e tem que conduzir a equipe e tem que sentar e bater o martelo em algumas coisas que nem sempre são as mais legais do mundo. Então, né, a empresa tem altos e baixos, é uma empresa como todas as empresas. O fato é que a maneira como vocês enxergam o mundo é um pouco diferente do que empresas mais antigas, dizem mais tradicionais, né? Mas no final do dia é uma empresa. Sim. Então a gente tem que tomar essas decisões. E às vezes coisas simples, né? Como é que eu lido com uma contabilidade? Eu sou um meio, eu sou um simples, ou eu vou pra onde eu vou? Então, assim, às vezes as coisas que parecem bobas, abrir um CNPJ é fácil. Realmente, abrir um CNPJ é fácil. O difícil é tu lidar com aquilo e fazer esse CNPJ ser bem sucedido. Então, eu acho que quando tu traz isso de perfil, sim, a questão de empreendedorismo é perfil. Mas também eu acho que é importante a gente falar que existem diversas maneiras de empreender. Então, por exemplo, eu posso ser uma empresa só eu, que tem X produção, que faz X trabalhos, que atende um perfil tal de cliente, e eu sou uma empresa. E às vezes as pessoas diminuem isso, porque às vezes as pessoas, não, mas é só eu. Gente, mas é uma empresa, porque no final do dia tu depende de ti mesmo, tu não tem pra quem dar atestado, ou seja, tu precisa te gerenciar. Então, eu às vezes eu não sei o que é pior. Se é tu ser só tu, porque daí é um gerenciamento, ou quando a gente começa a gerenciar pessoas, gerenciar uma equipe, a gente começa a estar no mercado, o mercado começa a exigir um pouco mais da gente, porque a gente está exposto. Então, são dificuldades diferentes, mas eu acho que é muito perfil. Concordo. A gente vê isso. O empreendedor mesmo que cresce e vai para um lugar, ele tem um perfil de comportamento completamente diferente. E assim, né, gente, é importante falar que não é um demérito a gente não ter perfil empreendedor e a gente trabalhar numa empresa, porque eu escuto muitas pessoas falando assim, não, porque aqui na nossa empresa todo mundo tem espírito de dono. Se todo mundo tem espírito de dono, uma hora todo mundo vai pegar sua maleta e vai embora da sua empresa. Sim.
E às vezes a gente fomenta esse pensamento nas pessoas que estão com a gente, e às vezes elas não têm perfil para isso, e a empresa acaba fomentando esse pensamento, e aí às vezes as pessoas saem para tentar, e aí elas quebram a cara, porque às vezes elas não têm perfil, e aí elas voltam. Sim. E às vezes voltam frustradas. Quando voltam com a experiência que foi legal e viu como é difícil, é interessante porque volta com um olhar interessante. Mas às vezes aquilo frustra a pessoa num grau porque ela se sente incompetente. Tipo, como assim todo mundo tem que ter o olhar de dono e eu não consegui fazer isso? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas falas, né, dentro de uma empresa, porque a gente tá lidando com pessoas o tempo todo. Então nem todo mundo tem o meu raciocínio. E aí eu quero justamente entrar com vocês nesse papo de que a gente hoje fala muito sobre isso, né? Mudança de mercado de trabalho, maneira de empreender diferente. Então, eu queria entender um pouco de vocês, como é que foi essa construção de trabalho, né? Como foi isso de quando separação, vocês... não só de separação, de mas, entender por como exemplo... é que a gente ia estruturar a empresa. estruturar a empresa nesse sentido assim, a gente sabe que hoje os horários de trabalho são diferentes, a maneira de conduzir equipes são diferentes, e eu queria entender essa construção entre vocês de... Tu já falou que desde o começo foi bem nítido essa diferença de vocês entre talentos. Sim. Então, como que vocês lidaram com isso? E como que vocês foram trazendo pessoas para a equipe lidando com isso? Por exemplo, o Ian gerencia a equipe e o Pedro fica na produção. Então, como é que rolou, né, na visão de vocês hoje, como empresa de vocês, Ana, como é que vocês deram esse toque, essa construção na Zoom? Eu posso só trazer um ponto antes? Pode, aqui eu já te falei, aqui pode... De debater sobre um ponto. A gente vai e volta. Eu concordo muito quando tu fala que é perfil, porque realmente é o perfil. Só que pode ser uma opinião mais pessoal, só que eu vejo que durante o teu aprendizado na universidade em si, esse perfil ele não é explorado. Tipo, se não fosse a minha experiência profissional, de eu ter ido atrás, de eu ter conhecido as pessoas que identificassem esse perfil de empreendedorismo, eu sinto que eu talvez não estaria aqui hoje num ponto de a universidade não me deu esse olhar. Tipo de, cara, tu pode ter um negócio. Não tô falando que tu tem que instigar, mas mostrar. É um debate que eu tenho até bem tranquilo com a questão do curso de cinema, né? Porque hoje o que a gente faz, que pode encaixar até na questão de estrutura hoje dentro da Zoom, o que a gente faz hoje de cinema pro mercado corporativo não tem dentro da faculdade. A gente não tá aprendendo hoje na faculdade os serviços que a gente oferece para as empresas. Então, isso aprende na prática. O curso de cinema hoje, vamos colocar assim, e eu acho que não só aqui onde a gente fez, tá? Eu acho que no geral, não tá vendo ainda que tem um mercado muito grande, corporativo, de questão que todas as empresas precisam de um conteúdo mais profissional, e o povo do cinema não tem essa noção, porque, tipo, a faculdade, ela não mostra, não precisa nem instigar, não precisa cinema. Orientar. Isso. Tipo, vamos lá, vamos aprender cinema, filme, documentário, série, beleza, tá, é justo, mas tu pode fazer um filme de uma empresa. Tu pode fazer daqui a pouco um vídeo mais comercial de uma empresa onde precisa de um olhar mais cinematográfico, porque fica um mundo marcado onde a dominação é das agências, da publicidade, que não é errado, mas elas não têm um estudo que o cinema tem quando se pensa na arte, quando se pensa na fotografia, quando se pensa na iluminação, todos esses pontos. Porque então, isso por isso que a gente vê um desbalanceamento. Empresa, né? Exato. Não só o vídeo, mas todo o processo que envolve ele, porque hoje a gente tem 3 etapas, digamos, numa produção, que é a pré, que é onde toda vem a organização dele. Então, hoje, geralmente o pessoal da pré acha que a gente só ia mandar mensagem, fala qual que é o dia, qual que é o vídeo. E aí é isso, só que aí vem o roteiro, vem storyboard, que a gente desenha cada cena do roteiro, vem a parte da ordem do dia. Então a gente bota qual, baseado na cena do storyboard, qual o momento que a gente vai gravar primeiro, porque o filme não é gravado de acordo com o que o filme vai rolando. Geralmente grava a última cena ou vai pro final, então isso é bem muito da hora. Exato. Então tem várias coisas que percorrem isso, que são, podemos dizer, são utensílios que o cinema te entrega e te ensina, que pode ser muito aplicado hoje em dia na parte de ou institucional, criação de conteúdo para redes sociais, que eu acho que é o que eu ia falando. O cinema, o curso de cinema ainda não entendeu que existe um armamento muito forte dentro do cinema que pode ser usado hoje para uma parte corporativa, sabe? Que não é só, gente, não é só sair dali e fazer filme que vai dar tudo certo. Queria que fosse, mas não é. Mas eu acho que a gente queria que desse certo, mas ao mesmo tempo, o mundo precisa que a gente ocupe esses lugares. Então, se todo mundo que sai do cinema for só fazer cinema, fica pobre, às vezes, o resto de outros trabalhos. E já é um mercado fechadíssimo o cinema. É muito pouco. Mas eu acho que fechado e de contato também. Então, eu acho que tem isso. Eu acho que a moda também, né, fazendo parênteses, porque eu acho que tudo que tá conectado à arte. Por um lado, ainda existe uma barreira de as pessoas, enfim, eu acho que as pessoas ainda custam um pouco a colocar arte dentro do cotidiano.
né? Então, acho que ainda tem essa barreira. Eu sou apaixonada, adoro viajar, adoro conhecer um museu, adoro conhecer uma praça, eu gosto de história, eu gosto de olhar, eu gosto de entender o que eu tô olhando. Às vezes, talvez eu não tenha um olhar tão apurado, né, pela arte, mas é o meu olhar e pra mim me basta eu olhar e eu entender. A arte é literalmente cada um ter o seu olhar. Exatamente. Eu gosto muito de perceber isso, né? Num filme, às vezes eu fico pensando assim, cara, se eu congelasse essa imagem, olha que foto que isso ia dar. Eu gosto muito disso, eu acho que a moda me trouxe muito, eu já tinha, e aí a moda consolidou. Mas eu acho que eu percebo que, né? Não é o que eu acho, é o que eu percebo em vários lugares. Eu quero acreditar que as faculdades estão mudando nesse sentido, porque em todos os cursos praticamente a gente vê isso. Tirando o curso de administração, que tem a matéria de empreendedorismo, poucas faculdades oferecem isso, mas aí eu acho que já entra o que é perfil nosso, porque daí dentro desse lugar a gente já começa a procurar. Sim. Então entra o perfil, mas eu concordo contigo que em algum lugar eu acho que isso precisa ser instigado, porque, por exemplo, mesmo que tu não seja uma grande empresa cinematográfica, as pessoas sabem que a realidade é hoje muita gente abre seu CNPJ, tá aí o MEI para comprovar que mesmo quem é autônomo e tal, né, tá na estrutura de empresa, então precisa. Então acho que todas as universidades estão precisando olhar para isso, porque é uma realidade de do mercado novo de trabalho, né? Assim como hoje a gente tem milhares de áreas dentro do cinema, dentro da moda, dentro de tudo, que antes não tinha, porque hoje está se abrindo muitas frentes de trabalho que antigamente não tinha. Então, acho que a faculdade precisa se adaptar e ela precisa instigar. Tá surgindo novas funções, né? Quem não tem talento, tá tudo certo, faz a matéria, entendeu e não vai usar. Mas quem precisa daquilo e se sente instigado, tem um caminho ali que começa a percorrer. Totalmente. E aí a gente 100%. tem que falar de tudo. A gente tem que falar sobre pessoas, sobre gestão emocional, aí vai sobre longe. negócios. É quase o MBA só de... Vai longe. Exatamente. Mas sabe que até isso, tu falasse agora do MBA, de uma pós, é interessante, por exemplo, a faculdade começar a trazer um olhar de que não necessariamente tu precisa fazer uma pós em cinema. Mas se tu tivesse essa matéria que fala sobre empreendedorismo, mas que fala sobre empreendedorismo e te interessou, quem sabe a tua pós não tem que ser nesse olhar, né? Sim. E porque, cara, gerenciar uma equipe não é fácil. Eu tô fazendo MBA em gestão de projetos. Então, tipo, o que eu entendi? Eu entendi que quando tem uma empresa, tu precisa entender sobre muitas outras coisas que na faculdade acaba não tendo. Tu não e tem? Daí, o MBA, eles tá ajudando nesse ponto de tu entender mais. Pô, gestão de projetos tem muita coisa. Entra coisas assim que... Tu não imagina. Eu tô entrando num mundo diferente que é legal. E eu acho que me instiga muito mais a entender sobre as pessoas, me provoca muito mais, por isso que eu te digo sobre esse ponto de ter, as pessoas poderem ter esse contato inicial com o empreendedorismo, de alguma maneira. E, enfim, acho que são 2 pontos, né? Tem a parte do empreendedorismo e tem a nossa missão de trazer mais a questão do cinema para dentro do mercado corporativo. Então é uma briguinha minha que eu tenho. Que eu acho muito legal, porque eu fico pensando assim, eu quero chegar num lugar onde eu vou fazer um vídeo da minha empresa e eu quero ter esse olhar, assim, eu quero fazer num estilo de documentário, tipo, uma coisa que eu gosto. Sim. Ou, tipo, trazer um olhar diferenciado, né? E aí depois eu vou trazer uma fala lá do site de vocês que a gente vai mas acho que conversar sobre. Respondendo a tua pergunta lá atrás, eu ia falar, eu ia falar, eu duvido lembrar que ela perguntou lá comigo, que eu me esqueci completamente. Lembra? Como é que a gente começou a estruturar a empresa, né? No sentido assim. Então, como eu te falei, a gente fundou a Zoom, a gente estava na faculdade ainda. A gente estava finalizando a faculdade, a gente estava no meio de um TCC, que o TCC de cinema é fazer um filme. Então, é literalmente o que tu vai aprendendo e no final tu faz um filme. É uma experiência... Que já vem a gestão de projeto, sem saber, mas já vem. Porque, tipo, lá, quando tu vai fazer o TCC, tu é o diretor, tu tem que gerir um monte de equipe, pessoas, dinheiro, orçamento. Eu adoro o site de gravação de cinema. Mas, enfim, a gente estava finalizando o curso e junto com o Christian, que ele foi muito nosso mentor numa parte de estágio que a gente estava tendo e de fundar a empresa, a gente migrou o estágio para empresário. A gente teve pouco tempo, o Pedro teve mais que eu, mas a gente teve pouco tempo de experiência profissional e a gente teve pouquíssimo tempo de experiência profissional na área mesmo. Na área mesmo. Eu já trabalhei de telemarketing, o Pedro já trabalhou em mercado na parte de RH, né? Não, RH, reposição... Já foi de tudo um pouco. Então, tipo, a gente pulou uma etapa que ela é importante para muita gente, mas faz parte, a gente viu uma oportunidade e a gente agarrou. Então, quando a gente começou a estruturar a Zoom, a gente entendeu que o Pedro ele tinha muito uma parte de ter muito mais o ponto da criatividade, da produção em chegada. Eu estava numa parte muito de relacionamento, de conseguir ter uma área mais comercial, de fechar negócios, de ir atrás, correr e trazer cliente. E o Christian ele ficou muito numa parte estratégica, de ver como é que a gente poderia seguir os próximos passos, porque
a experiência do Christian é de mais de 20, 30 anos de empreendedorismo. O nosso estava em 2 meses. Ou seja, o Christian estava em outro lugar e talvez ele trouxe esse aprendizado para vocês. Totalmente. Muito. Tipo, por isso que eu te falei, a gente sabe hoje sobre o mercado do empreendedorismo, tanto pela experiência que a gente vai tendo com o tempo de trabalho, mas também porque o Christian ele foi ensinando pra gente esse ponto. Então, a gente dependeu de uma pessoa que estava junto ali para ensinar a gente. Isso é valioso, é muito legal. Fundamental. Mas foi aí que a gente começou a separar a Zoom, nós 3 no começo. Então, o Pedro era gravando toda hora. Eu também participava das gravações. Muitas vezes no começo ali, quando a gente começou a jornada, a equipe com certeza era mais reduzida. Era só nós 3 no começo. Então, tipo, às vezes era os 3 fazendo a mesma coisa, só que a gente tinha essa divisão, mas às vezes um precisava ali cobrir o outro pra fazer alguma coisa e a gente tava fazendo e... Mas é diferente quando a gente tem alguém pra cobrir quando a gente precisa e quando não tem essa clareza. Sim. Porque às vezes o que acontece vocês tinham bem dividido. Isso é muito positivo, né? Em sócio, quando a gente tem características bem divididas e bem posicionadas, porque daí é isso. Não são 2 pessoas fazendo a mesma coisa ou discutindo com 2 visões diferentes sobre a mesma coisa. Porque, como tu falou, no começo eram 3 pessoas. Sim. E sabe qual que foi a primeira coisa que a gente fez quando abriu a empresa, em questão de até mais empresarial? A gente fez o OKR. A gente nem sabia o que era o OKR, o Christian e o OKR foi o que a gente começou a entender como é que fazia essa gestão também. Então, primeiro mês de empresa, a gente já estava elaborando o OKR em 3 pessoas. E era legal esse ponto também. Então... Antes mesmo de ter... o pessoal falava, tipo, tá, mas vocês abriram a empresa ontem, vocês já estão com... Não, a gente já tá fazendo isso aqui da empresa? Aqui a gente tá mas é que precisa abrir certo, né? Sim. Hoje, a gente vê muitas empresas antigas, muitas empresas bem antigas, hoje estão implementando esse tipo de ferramenta. Porque começou daquele jeito, enfim, era outra realidade, outra ferramenta, mas isso também eu acho que é importante a gente falar, que mesmo que tu tenha uma empresa pequena, é importante que tu tenha algumas coisas organizadas e bem estruturadas e bem organizadas, porque aí tu cresce de uma maneira bem estruturada. Sim, perfeito. E é claro que é diferente, porque hoje a gente tem inteligência artificial, hoje a gente tem software, tem aplicativo, tem um monte de coisa. A gente tem hoje muita coisa disponível, mas as pessoas ainda têm uma mentalidade de, eu sou uma empresa pequena, eu não vou... Não é nem investimento financeiro, porque tem muita coisa aí que tem versão gratuita, porque é menor. É de tempo. Eu sou pequeno, eu não preciso. São só 3 pessoas, eu não preciso. Perfeito. E aí, às vezes, a gente começa a contratar errado, trazer pessoas que não funcionam. Faz parte. Faz sempre parte vai total. ter. 100%. Sempre. Isso mas é acho empresa. que o que tu falou é muito mas importante. o que tá organizado minimiza. Porque o que tu vai se organizando vai criando a cultura da tua própria empresa também. Então, o jeito que tu tá tratando tu mesmo com a tua empresa vai refletir depois quando tu começar a criar uma empresa com outras pessoas dentro, né? Quando tu traz colaboradores, a referência vai ser você, quem manda é você, quem traz a cultura é você, quem elabora tudo é você é o RH, você... Então, tipo, tu tem uma responsabilidade de entender como que tu pode mesmo fazer essa organização. Então, eu acho bem importante esse ponto que as tu pessoas trouxe. já entram com uma cultura... Ela pode ir mudando, né? Ela pode se transformando, mas ela tem uma base. As pessoas acham estranho quando eu falo assim que vamos trabalhar com empresa. E aí eu brinco assim, vamos fazer um enneagrama da empresa. As pessoas falam, enneagrama da empresa? Eu falo, porque a empresa, ela cria, né? A empresa, ela ao longo do tempo, ela nasce e ela vai se transformando e ela vira uma identidade, ela vira uma pessoa, né? Sim. Então, ela tem uma essência. Sim. E é muito importante quando a gente constrói. Eu comparo como uma criança. A base que essa criança vai ter ali na infância, né? E na adolescência vai mostrar quem ela vai ser quando ela amadurecer. E a empresa não deixa de ser assim. A empresa, ela vem num crescimento e quando ela tá num certo estágio, ou ela tá madura, ou ela não foi bem, né? Não teve uma base sólida e aí ela vai ter outros... Aí vai pra terapia. E é isso aí, a gente vai arrumando ao longo do caminho, porque a jornada da empresa é essa. E aí, foi importante vocês trazerem essa fala do Christian, que já vem numa outra pegada, que isso era uma coisa que eu queria conversar com vocês, se vocês abrissem o coração sobre esse assunto, porque é uma coisa que eu escuto bastante, dessa questão de geração, de como uma geração enxerga a outra geração. E aí a gente ouve as falas de que a gurizada nova agora não tem comprometimento, a gente vê que a gurizada não quer nada com nada. O meu olhar não é esse. Eu entendo algumas falas e acho que a gente precisa ajustar algumas coisinhas. Tá, fico curioso pra saber. Eu acho que a gente precisa ajustar algumas coisas em algumas falas. Mas eu conheci como vocês, por exemplo, né? Vocês... Quantos anos vocês estão agora? Só por curiosidade. 23. E eu tô com 24, vou fazer 25 agora em setembro. Então...
E a gente ouve isso, né? Dessa coisa da falta de comprometimento. Eu não entendo assim, porque assim como vocês, eu conheço outras pessoas muito jovens que estão pilhadona e as empresas estão crescendo e trabalham. Tipo, a gente é 10 horas da noite, às vezes tá lá, Roberta, arte. E aí eu tô enlouquecida com outra coisa. E a falo, agenda? Ai, meu Deus, arte, é a agenda. Então eu vejo, né, o comprometimento de vocês, e assim como outras empresas. Mas eu queria ouvir de vocês como é que foi ser novo no mercado. Vocês trabalham com empresas que muito provavelmente são empresas mais tradicionais e mais velhas, né? Hierarquicamente, chegaram antes. E aí eu queria entender como é que vocês lidaram com esse paradigma. Se vocês chegaram a enfrentar isso diretamente, de questionamento, de tipo, não sei se é muito sério, e se vocês realmente passaram por isso, como é que vocês lidaram com isso? E até mesmo talvez por ter o Christian, dá uma segurança um pouco maior, porque ele já vem, pelo que eu entendi, de uma velha guarda. De experiência. Já. Mas vocês são à frente da empresa. empresa. Da ele já estava com a empresa rodando. Ele já tava. Mas vocês são à frente da empresa, vocês são super jovens. Sim. Então, como é que foi pra vocês enfrentar esse paradigma e se vocês tiveram alguma experiência? Pô, teve várias. Gente, é que se for parar pra contar a experiência, tanto nesse quanto o outro, a gente fica ali, mas teve situações assim. Acho que o mais, assim, acho que tem momentos que vai impactando mais a gente, assim, né? Então, quando começou tudo, a gente não entendia sobre o mercado, a gente era bem mais jovem, eu tava com 20, 21, tu tava com 22? 22 por aí. Então, cara, mais jovem ainda, sem nenhum conhecimento, dá medo, né? Tu fica tipo, cara, como é que eu tenho que ficar, qual que é a minha postura, como é que eu tenho que falar, enfim, tu vai conversando com perfis diferentes. Então, acho que a gente teve vários baques, assim, tanto de quando a gente fala de geração, e tu traz essa dúvida, hoje eu vejo que a gente tem uma geração atual, né, dos jovens, que eu vejo muito imediatismo, assim, que é para ontem, e acaba sendo, por isso que era da ansiedade também, eu acho. Sim. Mas os nossos baques, assim, foi porque a gente foi tendo que se adaptar, e acho que até hoje a gente tem um desafio contínuo com isso, com perfis de clientes diferentes, né? Então, quando a gente fala, cara, a gente tem gerações diferentes de clientes? Tem empresa que a pessoa tem 20 e poucos anos, a equipe é jovem, ou nesse ponto, e tem empresa que tem 30 anos. Como que tu lida com cada um, né? Então, isso a gente foi aprendendo muito na prática. A gente não teve um estudo, a gente não teve uma preparação, foi a prática que ensinou muito a gente. Então, eu acho que esse é um ponto principal. E por essas que a gente já passou por várias situações diferentes. Isso em questões momentâneas, assim, por exemplo, essa coisa que a gente falou, como desde o começo já estava bem dividido as situações, a gente, hoje em dia é menos ainda, mas até no começo ele tinha momentos que eu e a gente não se encontrava. Por causa que enquanto ele tava falando com o cliente pra fechar alguma coisa, eu tava gravando um. E aí quando ele chegava lá, ele falava, Pedro, tem que tal, e eu já tinha. Então, hoje em dia, eu posso dizer isso abertamente, eu não digo, eu confio cegamente no erro. É um ponto que ele fala assim, ele fala pra mim, cara, tem tal lugar, tal horário, tal pessoa. Eu falei, tá bom, eu vou. E aí eu não, o que vem antes, o que vem de nessa que ele vive várias aventuras. Muitas preocupações. Algumas vezes eu tenho que vir aqui no Magnolia só gravar um vídeo, um Reels que é mais tranquilo. Mas às vezes... Sim, mas às vezes eu tô viajando pra Joaçaba com motivo de... Pega o carro e vai, filho. Por motivo de que uma falou que era pra ir. Isso. Já aconteceu algumas vezes isso, então... É uma situação, como tu falou, no começo a gente teve bastante essa variação. Então a gente tava com a faculdade, então a gente teve clientes que era muito mais tranquila a conversa, porque era colegas nossos de faculdade que a gente falava. Também estavam começando. E também estavam começando, então às vezes vinha entender orçamento, tempo, entrega, tudo mais. Mas tinha vezes que a gente tinha que conversar com pessoas muito mais velhas que a gente. Então teve uma situação que é engraçado que a gente fica pensando, hoje em dia a gente não faria igual. Não. Hoje tem muitas coisas que a gente não faria igual. Tu começa a pensar, podia voltar lá e fazer um pouquinho diferente, né? Assim, a gente tava de moletom e chinelo, às vezes, com o cliente, e ele ficava tipo, não. Mas hoje eu defino isso como uma coisa muito importante, porque hoje em dia eu entendo o que eu fiz. E voltando àquela situação de ter essas partes divididas, o Ian, quando tá conversando a primeira vez com o cliente, pra entender o que ele vai fazer, o que quer ser produzido. E aí, o que às vezes até o cliente não sabe o que ele quer fazer. É uma coisa que ele, tipo assim, cara, eu preciso falar quando é minha empresa e tal coisa, tá? O Ian já sabe, tá, então eu preciso desse conteúdo. E, obviamente, no começo era muito mais... A gente ficava muito mais acuado de falar pro cliente, cara, tu precisa disso aqui. Hoje em dia a gente entende mais pela experiência. E quando vai comigo na parte da captação, quando passa a bola pra mim, que a gente fala, muitas vezes quando eu chego no cliente, que é onde normalmente é o meu maior desafio, porque organizar a equipe, equipamento, eu já tenho uma experiência mais tranquila. Só que toda vez que vem um cliente novo, eu não conheço a pessoa. Então, eu não sei se eu posso
é onde o meu trabalho de leitura e eu ser o ponto de contato, é onde eu não fico tão nervoso, mas eu levo muito mais com desafio. Por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta de brincar, de ser mais extrovertido e divertido, não que o Ian não seja e o Christian não seja, mas é o meu papel que eu sempre... A pessoa que tá à frente da câmera, muitas vezes, a maioria das vezes, não tem experiência com a câmera. Então ela não tem como sair descontraída. Algumas vezes isso acontece, mas muitas vezes não tem essa situação. Então o meu papel é fazer com que exista uma bolha de comunicação onde não exista nem a câmera. A pessoa tá falando pra mim isso. Então ela precisa estar descontraída. Então o momento que eu sei que eu tirei uma risada dela e o vídeo saiu bem, pra mim já tá valendo. É o meu melhor momento pra isso. Só que isso vem de perfil pra perfil. Então tem vezes que um cara que é mais sério, então eu sei que eu tenho que ser mais direto, eu tenho que falar com ele de uma forma mais calma. Tem vezes que tem um cara que é mais extrovertido, então eu posso entrar na brincadeira, mas eu preciso trazer ele pra esse método, porque senão, às vezes, tá gravando, faz uma piadinha, faz 2, faz 3 e começa a esquecer que tem que gravar o vídeo no final das contas. Então, acontece várias vezes, já aconteceu vários gafes que a gente cometeu, várias histórias loucas que a gente já participou, mas eu acho que dentro dessa situação de perfil, principalmente com a parte que a gente tinha que entender que não era só uma produtora, a gente não estava só trabalhando com produtor, mas a gente precisava criar uma relação porque era de empresário para empresário, e isso ajudou bastante. Então, hoje em dia, alguns eventos que a gente vai que tem empresários, a pessoa, quando vê o Ian, vê assim, oi, Ian, tudo bom? Aqui dá um cumprimento mais tranquilo, conversa com o Ian, troca ideia. E às vezes quando a pessoa me vê, sabe, do jeito que eu sou, e fala, Pedrão! E aí, o que já aconteceu... Sobe o prédio, Pedro. Sobe o prédio. E aí ele fala assim, isso já aconteceu. Alguns eventos, você sabe, guri, que sobe o prédio, isso aqui, pai, esse guri é muito bom. Eu fico, tipo... E aí é outro ponto, que aí tem um cara... Pelo menos tá funcionando, o marketing o marketing tá bom, o marketing tá bem feliz. E às vezes fica naquela situação... Aí escalona pra uma situação que é eu com uma relação com o cliente e ele tá me apresentando de um jeito que talvez eu não possa chegar com esse cliente. Então eu já começo naquela... Aquela outra pessoa tem um perfil e é de uma geração e aí tu fica naquelas... Parece a Nazaré Tedesco. Vem aqueles cálculos na minha cabeça, eu tenho que saber o que eu vou fazer. Mas é interessante que tu falasse da história do chinelo e moletom, porque eu acho que é justamente... As pessoas perguntaram já pra mim se eu trabalho com conflitos de geração. E a minha resposta é perfil comportamental. Total. Então, essa coisa de, não, porque daí uma geração não conversa com a outra, é a mesma coisa. O mesmo conflito que perfis diferentes da mesma geração têm, porque olham o mundo de maneira diferente, é a mesma questão de conflitos de geração, porque olham o mundo de maneira diferente. E o que eu sempre trago no meu trabalho, nas conversas? A gente precisa chegar no caminho do meio. Sim. Então, por exemplo, eu posso ter uma pessoa que trabalha de chinelo e moletom na minha empresa, se ela tá produzindo, tá ok. Se na cultura de vocês isso cabe, tá tudo certo. Sim. A partir do momento que eu preciso que essa pessoa tenha um cliente, eu não preciso que ela esteja de terno e gravata, porque isso também não é o perfil da minha empresa. Sim. Mas eu preciso que minimamente ela esteja uma camiseta branca, uma calça jeans e um sapatinho, um tênis. Ela falando isso aí me deu uns flashbacks, porque eu, principalmente aqui dentro, eu tava conversando com o Christian. Nossa, eu lembrei. É por causa que eu fui o cara que, tipo assim, eu ficava com skins. Então, tipo assim, teve um dia que eu vinha com todo mundo, então no dia seguinte, do nada, eu tava de social, do pé à cabeça, todo arrumado. E aí isso vinha de vai e volta, vai e volta. Eu acho que tá muito nesse choque mesmo. Tu falou perfil comportamental e de geração, porque tipo, a gente começa a ficar em dúvida, cara, como é que eu tenho que ser, como é que eu tenho que me posturar, como é que eu tenho que falar. E tu acaba esquecendo da tua própria persona, perfil e essência, que tu pode ser se adaptando com o que tem que fazer, e tu começa a tentar ser pessoas que tu não se encaixa, não faz o fit. E daí eu acho que esse que é um desafio muito doido da geração mesmo, porque é muita gente com pensamentos e comportamentos diferentes vivendo no mesmo tempo. Então, tem cliente que a gente chega, que é uma geração mais antiga, que não entende a importância do vídeo, não entende do vídeo, e a gente tem um processo diferente de explicação. E tem o porra louca que chega e já tá numa geração mais agitada, ele quer o vídeo pra ontem e tem que fazer as coisas e não entende que tem um processo. Então, tipo, vai variando muito. E acho que esse é o choque mesmo que a gente tem com a gente, porque pensa, a gente estava no momento de aprender sobre esse mercado, entendendo o mercado, sofrendo com tudo isso e juntando. Mas se servir de consolo, não se preocupa, gente, que depois piora. Isso, né? Eu falei pro... Pronto pra próxima. Eu falei pro que quando a gente tava comentando sobre isso, uma das primeiras vezes que eu falava, tipo, cara, eu tava com uma insegurança minha de... Por muitas vezes, como a gente tava tratando com clientes mais velhos, algumas vezes eu tinha que ficar à frente com ele, uma equipe que também é jovem, eu ficava naquela, tipo, cara, como é que o cara vai me olhar e vai botar fé que eu sou o líder no comando e eu tô nesse aí? E aí foi o momento que eu comecei a vir com social. Só que eu vou ter que ser honesto, gente, gravar com roupa social é horrível. É desconfortável pra gente. E aí o Christian falou assim, cara, se eu olho pra ti com essa roupa... Blazer, cara.
Não, isso daí, vamos chegar nisso. E ele falou assim, cara, olha pra ti, eu não consigo te ver como um líder criativo. Não quer dizer que você precisa vir esculhambado, nada tipo, tu pode ser. Só que tu tem coisas pra ti que te favorecem como ser que te chama atenção pra ser um criativo. Seja a corrente, os brincos, a barba, o bigode, tatuagem, qualquer coisa assim que possa vir hoje em dia. Eu sou bem moderna até. Então, tu não precisa estar totalmente bagunçado, mas talvez não converse com o que tu tá fazendo hoje em dia. Então, tipo, hoje em dia eu vir com um boné, o cabelo um pouco mais comprido, mais na loucura, o bigode, a brinco, essas coisas, o pessoal olha e fala assim, tá, ele pode ser o dono, mas normal ele não é. O que pode ser bom pode ser bem de pertinho, ninguém é normal, né? Não, válido. E isso é uma coisa interessante, porque isso é uma das coisas que eu aprendi também com essa história de ter que estar no Instagram, nas redes sociais e tal, né? Eu sempre tive uma coisa muito engraçada, e eu acho que isso é também cultura que a gente é criado, que eu sempre... Aqui eu sempre fui meio estranha, né? E eu morei fora bastante tempo. E fora, a gente não tem, às vezes, essa cultura da imagem, né? Da melhor roupa e tal. A gente tem coisas boas pra vestir, usa quem quer, mas também quem não quer, não usa. Sim. Então, eu fiquei bastante tempo fora, né? E aí, eu acho que eu fui criando também esse lugar de que a roupa que eu usava não tinha tanta importância. Então, e desde cedo, eu nunca fui muito ligada nessas coisas. E aí, eu achava muito engraçado que, às vezes, eu me arrumava pra sair. Eu tava super arrumada. Calça jeans, camiseta branca. E aí, eu ia sair, meu pai dizia assim... Mas tu não vai se arrumar pra sair? Ai. Sabe? Ai, poxa, tá tão arrumadinha. Eu sequei o cabelo e tudo. Tu vai assim? Não, tu vai assim. Eu já ouvi muito. É pra acabar. E isso a minha mãe dizia muito, né? Porque se deixar, eu vou no mercado de calça de pijama, né? E aí ela fala bem assim: minha dona filha, tu vai sair assim de casa? Aí eu dizia, mas o que tem? Eu só vou ali no mercado. Então, assim, eu vejo que culturalmente também conta. Sim. E hoje, essa questão de geração, a gente tá muito mais conectado com o mundo inteiro do que antes, né? Então, existiam também esses parâmetros. Mas eu noto que essa coisa dos valores, né? De como a gente constrói as coisas. E foi engraçado, quando eu cheguei no Brasil ano passado, eu literalmente, eu não tô brincando, gente, eu cheguei aqui com 3 calças jeans, meia dúzia de camiseta e um par de tênis. Porque era o jeito que eu me vestia lá, e também eu trabalhava em outros lugares, né? Eu atendia online, então era diferente. Então, tudo era diferente. E hoje eu tô me adaptando. E eu fiquei pensando nisso. Eu passei pela mesma construção de, tá, agora eu vou falar com as empresas, eu vou em reunião do BNI, que são vários empresários de várias idades, eu vou pra dentro das empresas trabalhar, e como é que eu vou fazer pra não perder a minha identidade? E aí eu também precisei... E a mesma coisa do Instagram. Aí, contrato marketing que fala, ai, não, Roberta, tem que falar assim. Ai, tem que falar assado. Eu disse, não vou falar porra nenhuma. E aí eu não conseguia gravar, aquilo não saía. Não tinha jeito. Porque às vezes tinha um roteiro, sabe? Um tema pra falar. E eu falo sobre gente, eu falo sobre comportamento, eu falo sobre emocional. Sim. E aí como é que eu vou abrir o meu Instagram um dia que eu tô horrorosa e dizer, oi gente, tudo bom? Então essa ferramenta, eu falo, gente, não sai. Então eu precisei entrar nesse lugar de entender, ai não, vídeo com mais de 30 segundos não pega. Eu falo, eu vou gravar com 4, quem quiser ouvir que escute, quem não quiser escutar que não escute. E às vezes o de 4 minutos engaja melhor do que o outro, porque o meu público quer escutar algo. Quem que tá me escutando quer escutar. Às vezes até o tema do vídeo. Não quer fazer ele não quer uma chamada de 30 segundos. Em 30 segundos eu não chego em lugar nenhum. Então, eu não quero ter 1 milhão de pessoas que dêem um like. Eu quero que as poucas que deem um like de fato escutem o que eu tô falando. Perfeito. Então, eu passei por essa construção e aí eu acho que é legal de conectar, né, com pessoas diferentes e a gente ter esse encontro, mas eu passei pela mesma coisa. Eu tô com 41, eu passei pela mesma coisa quando eu cheguei aqui, que eu precisei construir meu guarda-roupa de novo, eu precisei entender quem eu era, eu precisei entender que eu não preciso usar salto alto pra ser levado a sério, e que o meu conteúdo e meu posicionamento de quem eu sou dentro, obviamente que eu não dou aula de chinelo ainda, mas gostaria muito de poder dar descalço, porque eu odeio usar sapato, mas eu entendi que eu precisei construir esse lugar de que hoje eu tenho prioridade do que eu tô falando e eu posso chegar numa sala de aula e estar minimamente arrumada com a minha camisetinha branca, com a minha calça jeans, com o meu tênisinho arrumadinho, e eu não preciso estar num lugar que eu não sou. E aí eu comecei a entender que as pessoas, quando te olham e tu tá nesse lugar do social que eu não tô confortável, as pessoas percebem que tu não tá confortável. Porque aquilo no final não fecha a conta. Sim. Porque tu não passa uma coisa genuína. É o que eu falo, gente, se eu pudesse, eu tava de calça de agasalho e chinelo. Mas eu também acho legal essa coisa de a gente construir isso. Eu também vou olhar um pouquinho pra mim, né? Me arrumar um pouquinho mais, sabe? Tá com o cabelo mais arrumadinho. Então, eu de novo, é chegar no caminho do meio, né? Eu posso cuidar mais de mim,
porque às vezes a gente também vai, né, se largando um pouco. Então eu posso cuidar mais de mim, mas como é que eu vou construir a minha personalidade? Né? Que acessório que eu gosto de usar? Que calça que eu gosto de usar? Eu gosto da bota, eu gosto da sandália, eu gosto do sapato. E aí a gente vai construindo, e às vezes é divertido de passar por esse processo, né? Porque a gente começa a se entender, e aí a gente começa a ver a verdade dos outros também. Eu acho que isso comunica muito. Então, como eu falei pra vocês, eu não vim parar aqui à toa. Né? A Aline falou de vocês, eu falava, vou lá conversar com os meninos, porque foi uma indicação interessante, vou lá. E aí as conversas que a gente teve, né? Teve essa coisa de, puta, eles têm um propósito, existe algo ali que conecta. E aí, nessa questão de flexibilidade, de coisas diferentes, vocês me trouxeram uma coisa que me chamou muita atenção logo na primeira conversa, que o Ian me contou que vocês já fizeram várias coisas aqui, né, pro curso de naturologia, enfim. E ele me contou um pouquinho dessa história. E é que vocês acabaram entrando nesse universo por gravar os cursos e tudo mais. E aí vocês comentaram que vocês, numa época, trouxeram as terapias para dentro da empresa. E eu acho que isso conversa muito com as novas dinâmicas das empresas. Porque, voltando ao tópico de que as pessoas jovens não se comprometem, o que eu vejo hoje é que os jovens se comprometem. Eles só não querem mais morrer de burnout dentro de uma empresa que não faz sentido. Então, eu acho que trazer as práticas, trazer esse movimento para dentro da empresa, que a gente às vezes passa 8, 10 horas trabalhando, né? Principalmente quando a gente é dono, a gente passa 14. Mas quando a gente tem esse lugar... então, eu tô aqui sendo generosa pro coisa do trabalho não me pegar. Mas... quando a gente tem esse ambiente onde dentro da empresa a gente também se vê como um ser humano e como uma pessoa, eu acho que isso muda completamente o jogo dentro da empresa. E aí eu queria que vocês contassem como é que foi essa experiência de se aproximar das práticas, de olhar com esse olhar de, puta, que legal isso aqui, acho que vai ser legal. E como é que foi essa experiência de trazer isso pra dentro da empresa? Pô, acho que esse ponto, ele é bem legal. Quando eu falo sobre essa questão mais integrativa, das terapias mais integrativas, porque foi uma conexão que eu tive muito jovem, não de prática, mas de conhecer. Eu sou de Joinville, e lá na escola é normal que as pessoas vão para os cursos mais clássicos, né? Direito, administração, engenharia. E tinha eu que estava falando que ia para cinema e tinha uma amiga minha que falava, vou fazer naturologia na escola. Isso a gente está falando de 2019. Aí, naturologia. Aí eu comecei a pesquisar mais sobre, porque eu achei interessante. 2019 tá ali do lado, né? Não, que o pós-pandemia mudou muito. Mas pós-pandemia mudou muita coisa. Foi muito rápido, mas o pós-pandemia ajudou bastante. Parece que faz muito tempo, mas não faz tanto tempo. E realmente é uma área nova, até quando a gente vai falar assim, né? Tanto é que a gente fez recentemente ano passado, a gente fez um vídeo que deu 25 anos da Associação de Naturologia. A gente fez o vídeo deles de comemoração. Mas enfim, eu comecei a pesquisar mais sobre, minha amiga foi fazendo faculdade, eu fui acompanhando ela, e eu achava muito legal. E por coincidência, um dos nossos primeiros clientes foi uma estética integrativa, onde tinha um naturólogo, onde tinha práticas integrativas, e a gente foi aprendendo mais sobre isso. Mas antes de ser cliente, era o nosso MVP, porque era uma das clínicas da esposa do Christian. Ai, que legal! Então, foi onde a gente aprendeu muito sobre vídeo, e a gente foi aprendendo muito sobre a área também, né? Então, foi onde a gente teve mais conexão, entendeu mais sobre a questão das práticas integrativas. A faculdade deu essa possibilidade também, porque a gente criou muita amizade com os estudantes de naturologia, e nisso a gente foi aprendendo mais sobre, foi tendo contatos, a gente começou a fazer práticas integrativas lá na clínica, então estava tendo a Zoom aqui, a gente estava tendo várias coisas, a gente ia lá correndo para a clínica para conseguir deixar tudo equilibrado de novo. Muito equilibrado. Então a gente teve, não sei se o Dani, não sei se conhece o Dani, que é da Unisul também, aqui, de naturologia. Eu devo conhecer, mas eu sou meio ruim de nome, confesso. Acho que ele fez muito pela gente na época também, o Pedro. O meu foi... que o meu ultrapassou assim, os níveis de consideração com o Dani. Mas... Então, tipo, eu achei muito legal porque foi... uma área onde tu tem uma conexão muito massa. Tipo, as pessoas não conhecem tanto ainda dessas práticas integrativas, tá conhecendo mais, acho isso muito legal. Mas foi onde a gente começou a ter mais esse contato. E também pelos contatos que a gente teve das pessoas que praticavam as práticas integrativas, foi que daí trouxeram um convite para a empresa, os colaboradores da empresa terem um processo de acompanhamento com naturólogos, que daí estava tendo um trabalho da faculdade, de alguns estudantes que estavam se formando em naturologia, e fizeram um convite lá, e a gente precisa fazer uma prática externa. Não é nem um estágio, é tipo uma prática externa, um trabalho externo, onde a gente precisa implementar um processo dentro de uma empresa ou de um lugar aleatório. E a gente tava com a ideia de fazer na Zoom com vocês. Daí eu falei, pô,
Pra Pô, ontem, pra gente, vem. Pra só vem. gente, isso é Então, na maravilhoso. época, a gente tava mais ou menos com umas 10 pessoas aqui dentro, e os 10 passaram por um processo de 1 mês com práticas de naturologia. Daí teve aurico, teve aroma, teve ventosa, a parte consultiva também de conversar, né, de tu ter essas queixas, as dores em geral. Então, cada um teve o seu momento exclusivo com os naturólogos para ter essa experiência, e o resultado foi incrível para todo mundo conseguir também ter esse conhecimento. Então, foi um ponto bem legal. Pra mim, ali, agora o buraco um pouco mais embaixo, mas Lá no... eu sempre fui, desde sempre, uma pessoa que tava... Sempre era o tá tudo bem, não, tá tranquilo, a pessoa pergunta, não quero incomodar, tudo mais, assim, família, amigos. E chegou um Sempre dando ponto... risada. Sempre dando risada. Então, quando chegou a empresa, foi um momento que, tipo, eu entendi que eu começava a trabalhar muito e tava ficando muito difícil chegar em casa e tentar ficar com um sorriso no rosto o tempo todo. Então, e aí vinha pra empresa, começou a interagir algumas coisas que eu não queria. E aí foi onde o Christian e a Roberta deram de presente fazer 3 sessões de terapia, acho que com o Dani. Beijo, Dani. Consideração total. Já quero conhecer o Dani. E ele me ajudou muito nesses 3 primeiros, ao ponto de a gente fazer nossos negócios ali pra poder ter mais sessões com ele. Então foi um ponto onde eu comecei a me abrir, eu comecei a falar o que eu sentia, inseguranças em casa, relacionamento, trabalho, uma coisa que fez muita mudança, assim, em ter tudo. Ao ponto de auriculoterapia, acupuntura, ventosa, os florais. Então foi tudo isso que aplicou ao ponto de eu me sentir tão diferente, tão confortável de novo, ao ponto de entender que não tá tudo bem não estar bem. A gente... Não conheço esse nome de algum lugar, cara. E aí foi um ponto onde fez tanta diferença pra minha vida que o meu filme da faculdade foi sobre isso. Então o meu filme... Manda pra mim depois, eu quero ver. Mano. O TCC, o meu nome do meu TCC é Me Diz, Tá Tudo Bem? Em formato de pergunta. Que era uma pergunta que eu odiava receber, por causa que eu sempre pra fora eu recebia que sim, dava um sorriso, dava tudo bem, qualquer pessoa, qualquer situação, mas por dentro ficava tipo, cara, sério, tu vai falar de novo que tá tudo bem quando não tá bem? E todo o meu filme é sobre isso, é como se fosse dentro da cabeça da pessoa, spoiler, é na minha cabeça. E ele é o ator? E eu fui um ator em certo momento, que era sempre uma pessoa, que era o Guilherme Eng, beijo pro Guilherme, ele me interpretou tendo de frente com o terapeuta, só que os terapeutas eram um sentimento, alguma coisa específica. Então a primeira, a Helena, era a amizade, depois a Mari veio o amor, então sempre perguntava se estava tudo bem naquele nicho, então da tua amizade com teus amigos, dos teus pais, depois vinha o amor, como tu tinha com relacionamentos e tudo mais, então sempre citar, todo o roteiro dentro do filme é muito pessoal, então fala muito sobre coisas que eu realmente passei por cima disso. Né? E aí no final do filme, o último terapeuta em si, que era quando tinha de frente, realmente, o momento que o personagem se abria de frente, todos os personagens tinham um crachazinho com amizade, amor. O último terapeuta que fez o personagem se abrir era o Dani. Então, realmente, era um crachazinho escrito Dani. E aí, eu interpretei o Dani, eu era o Dani dentro da cabeça e interpretava, e aí eu ficava de frente com o Pedro, que era o Gui na época. Então, tipo, eu lembro que no dia do ensaio, onde a gente foi fazer teste de figurino e conversar sobre essa questão, eu tava com floral na mão, sempre floral pra mim foi uma coisa que tava sempre presente, até quando acabava o floral eu tava sempre com um potinho junto comigo, porque podia ser meio efeito placebo, mas eu sentia confortável saber que estava ali. E na hora eu lembro que foi a primeira vez que eu tive um ensaio de falas com o Guina na vez, eu tava com o roteiro na mão, a pranchetinha assim, e o começo da fala é só eu falando tipo, oi Pedro, como é que tá? Aí ele ficava me perguntando, aí na hora que eu vou fazer a primeira vez a pergunta porque todo psicólogo que vinha, o terapeuta que aparecia, sempre era o mesmo gatilho. Perguntar, me diz, tá tudo bem? E aí se negava a responder. Na primeiro momento que eu faço a pergunta tá tudo bem, ele fala que tá, eu fiquei muito irritado. Mas, tipo, dentro ao ponto de eu tô me olhando e falando assim, cara, que desgraçado que não fala. Então, na hora que ele falou que tava tudo bem, eu fiquei tão irritado que eu peguei a prancheta do roteiro, eu joguei fora e eu comecei a chorar de raiva. Eu chorei de raiva falando com o Gui, falando, tipo, cara, só que foi um ponto que eu esqueci do papel, do personagem, de tudo, e eu só comecei a falar que eu não tava bem. E eu comecei a chorar, tipo, eu chorar na frente do Gui, e o pessoal gravou até essa parte, assim, e aí depois o Gui me abraçou, enfim,
E foi uma situação que depois o Gui chegou pra mim e falou assim, cara, agora eu entendi o que tu tá querendo sentir. Isso me ajudou muito a poder interpretar você na hora do filme, sabe? Então, tudo que eu passei ali com o filme e tudo mais, e hoje eu vejo o filme e fico assim, tá, o que eu tenho a agradecer ao Dani e à terapia hoje em dia, não tem, o filme não tem todo o peso que eu gostaria, porque tinha um limite de tempo, mas a terapia toda que me ajudou a fazer, tipo, momentos que eu pude me abrir com a minha família, com minhas namoradas, eu não tenho problema com nenhum, vou deixar isso claro, mas poder... construir esse lugar de eu construí um comunicar, lugar muito bom ali naquela situação, e hoje em dia, sempre que alguém me perguntava, tipo, sobre terapia ou naturologia, eu sempre falo, cara, eu não vejo hoje isso como alguma coisa que tu pode ter. Eu acho que acaba sendo uma coisa necessária. Deve. Por causa que não é uma situação, tipo... Tem gente que... A minha avó fala... Sempre que eu falava pra ela de terapia, ela fala assim, mas eu não tô louca. Eu falei, mas eu não tô dizendo que tu tá louca. Eu não digo que tu tá louca. Eu digo que vai te ajudar. Tu só precisa de um lugar... Quem é louco, quem não faz e continua na própria loucura sem conseguir enxergar que dá pra sair daquilo ali, né? Exato. Hoje em dia, todo mundo é louco. Ser normal no mundo de louco é a verdadeira loucura, gente. Então, tipo... Isso é verdade. Tu pode... Tu tá mal, tu não estar, tipo, com depressão, tu pode estar um pouco agoniado e a terapia vai te ajudar. É um lugar que tu pode falar tranquilamente onde tá os teus negócios e a pessoa não tá lá pra te julgar e ficar te fofocando. Ninguém vai chegar de mentira, falar mais. Não, ela vai lá pra poder te ajudar. E pode ser de formas que tu não sabia e vai ter problemas que tu não sabia que tinha, que tu vai desenvolver lá. A gente chega com um problema e sai com 32. Exato. Mas só que a gente sai com um roteiro pra resolver. Exato. Então, muitas vezes... E não é uma coisa imediata. Não é uma coisa assim, eu sei meu problema, preciso que ele me ajude. Tudo bem. Ele não sabe o teu problema. E pra poder ajudar, ele tem que entender primeiro. Posteriormente te ajudar. E é uma coisa longa, mas aí eu entendo, mas eu não me conectei com a pessoa. Assim, tudo bem, isso vai acontecer. Mas existe uma pessoa que vai te ajudar. Mas procura outra? Pode procurar outra. Não é uma pessoa que... Não é todas as pessoas que são iguais. E isso é uma coisa que me ajudou. Então, a terapia em si me ajudou. Aqui na Zumi, eu conversei com as meninas, agradeço o vídeo assim, só que eu acho que eu fiquei meio numa coisa meio enciumada de relacionamento. Assim, vai ter que se cuidar. Não, eu tenho que falar com o Dani. Mas teve agenda também. Mas teve agenda também, que atrapalhou. Mas assim, eu fiquei muito feliz com as meninas. Eu voltei assim, eu fiquei confortável. Quando eu conversei com elas aquela vez, eu falei assim, eu saí daquela sala, eu fiquei... Droga, eu preciso de terapia. Eu preciso voltar agora. Tipo, a gente Porque teve... não tem ninguém que passe por uma sessão que diga, não, gente, agora, ó, não, ok, não precisa. Essa conexão que a gente teve com as práticas integrativas, que a gente teve as interagências, foi muito nessa época que a gente tava fazendo TCC. Então, tipo, até que o dele e o meu é sobre ansiedade. O dele é sobre essa parte mais pessoal, o meu é, tipo, a pessoa que tá tentando lidar com 20 mil coisas ao mesmo tempo, e tanto é que o nome é A Última Gota, porque, tipo, ele tá no limite, e daí, sabe quando os pratos estão caindo, tá deixando tudo equilibrado e cai um, aí cai outro e começa a cair todos? Tipo isso. Sim. Então, acho que a gente retratou muito isso no filme, os dois fizeram esses pontos, mas a interagência ele chegou muito nesse ponto com a gente. Enquanto a gente estava tendo esse momento de abrir empresa, criar um filme, lidar com pessoas, lidar com muita coisa ao mesmo tempo, e acho que foi onde a interagência ela deu o equilíbrio que a gente precisava, porque é foda tu conseguir equilibrar tudo isso. Então, pode falar, não tem problema, que a gente tá num podcast jovem hoje, então a gente... É foda. Não sabia se eu ia falar muito palavrão, não. Eu não tenho falado muito, mas é complicado, é complicado. Muito complicado. Porque muito complicado não passa, né? Não tem peso, não tem peso. Não tem peso. Nunca é diferente, né? O complicado não tem o mesmo peso do foda. É foda. E assim, vocês trouxeram uma coisa muito importante que aí, pra mim, são sinais divinos de que eu tô no caminho certo, nesse sentido. Eu acho que sempre vem, né? Quando a gente pede, sempre vem. E quando eu tive esse papo com vocês, foi muito reconfortante, porque eu tava falando muito sobre isso. E eu abri minha sala, logo que a gente conversou, eu tinha acabado de abrir minha sala, e eu tava naquela coisa do medo também, de ter que olhar pra isso, porque, puta, agora eu saí de uma clínica que eu só podia dizer, não vou mais, e tá tudo certo, pra sair pra uma sala pra fazer o meu trabalho, mas eu vim muito desse lugar de como eu cresci numa empresa familiar, vivencio muito a questão empresarial, eu comecei a entender que toda essa minha jornada de trabalhar 18 anos na empresa, depois eu saí, e eu sempre fiz muita formação e sempre muita coisa, né? Autoconhecimento, porque, na verdade, a naturologia, o autoconhecimento, os florais, a aromaterapia, elas já estão aí há muito tempo. Só que antigamente era coisa de bicho grilo, né? Era coisa de quem ia vender pulseirinha de coco na praia. Então, assim, era muito místico, né? Assim, eu disse muito lúdico, muito mágico, né? Era uma coisa muito distante de a gente entender que não, que é uma prática, existe um fundamento, existe um protocolo, existe uma maneira de usar.
Então, eu venho muito dessa época do bicho grilo, né? Porque desde sempre eu fiz formação de yoga, enfim. Então, eu já Mas venho até dessa... pouco tempo atrás era assim também. eu venho dessas práticas, eu comecei com 17, 18 anos. 2019 era isso também. Eu falava que ia fazer cinema, aquela minha amiga falava que era antologia. Ixi, Então, ferrou. e a pandemia trouxe isso. A pandemia, ela empurrou a gente para um lugar que a gente não queria ver. Então, a gente entendeu o quê? O que eu mais escutei na pandemia de pessoas que eu atendi foi: Roberta, eu não aguento mais ficar em casa com a minha própria família. E a pergunta é, onde é que tu tava até essa hora? Tava no futebol, tava no baralho, tava no jogo das amigas, tava no trabalho, tava na empresa até 10 horas da noite. Meu filho estudava em período integral. Agora eu tenho 3 filhos, uma esposa ou um marido, e tá todo mundo em casa tendo que conviver. Eu falei, ai, gente, que lindo, que oportunidade maravilhosa. E literalmente, muita gente se separou e colapsou na pandemia. E romperam com relações familiares, porque a galera não deu conta de conviver com a própria família. Então, acho que a pandemia trouxe muito isso. Os consultórios, não os consultórios no físico, né, mas também no online, aí trouxe essa coisa do online. Mas as pessoas tiveram que tirar a sujeira debaixo do tapete, porque ali foi um ponto que ninguém mais conseguiu esconder, né? Porque o tapete já estava cheio. Ou seja, a sujeira não cabia mais, né? Embaixo do tapete. Então, trouxe esse lugar das pessoas olharem. E aí, claro, questões como a questão da ansiedade, a questão de como tudo é muito novo, como eu vou lidar com isso, porque eu tenho que lidar com muitas coisas e entra o emocional no jogo. Total. Então, eu acho que realmente a pandemia, ela trouxe esse lugar de a gente... Não, agora eu vou ter que parar e olhar porque eu tô ficando mal. E não é o mal emocionalmente, as pessoas começaram a adoecer fisicamente. Então, o que eu trago muito e o que eu me preocupo em trazer para as empresas é esse trabalho da minha sala que eu falei para vocês, de trazer justamente a liderança para fora da empresa, para a gente cuidar dessa pessoa como ser humano e a gente cuidar dela em vários níveis. Do emocional, de ela poder dizer, eu não tô bem, porque às vezes ela não pode dizer isso para a equipe dela, porque ali não é o lugar de falar. Mas também não adianta ela ficar choramingando pra quem tá em cima, porque quem tá em cima vai dizer, tá legal, agora vamos trabalhar. Porque não é o lugar. Então, eu vejo muito essa necessidade de a gente implementar esse tipo de coisa. Tá, aqui na empresa eu tenho um papel, eu tenho uma responsabilidade. Só que em algum lugar eu preciso extravasar isso. Em algum lugar eu preciso dizer pra alguém que eu não tô bem. E eu preciso que alguém me ajude a entender isso. Porque as pessoas têm muito essa coisa, né? Mas eu não tenho um problema, eu não vou pra terapia. Eu falo, que privilegiadinho, não tem problema. Não, a minha relação, é meio complicada. Não, mas não é um problema. Então, a gente vê um problema como, eu estou quase me divorciando, tenho um problema. Tô tendo um burnout. Eu tô tendo um burnout, agora eu tô com um problema. E não, às vezes a gente tem vários probleminhas de, que essa comunicação tá meio ruim. Mas eu vou deixar, né, pra não incomodar. Então, a gente precisa enxergar essa coisa de, o que de fato é um problema? São coisas que começam a te incomodar. Então, começa a resolver a hora que tá incomodando, pra não deixar explodir. Então, essa fala de vocês é muito importante porque é justamente tirar as pessoas desse papel que dão pra gente de que o líder tem que ser duro, invencível, imbatível, uma pessoa maravilhosa, o super-homem que tá lá em cima ou a super-mulher que tá lá em cima. E a gente em lugar nenhum poder falar sobre isso, né? E quando tu fala dessa coisa não tá bem, eu tenho um livro que chama Tá Tudo Bem, Não Tá Tudo Bem. E ele tá na minha prateleira, ele chegou, até hoje eu não consegui ler esse livro, porque a capa desse livro já me incomoda. Agora eu vou ter que ler o livro. Pra entender. Vou ler o livro e pra vocês depois. Mas é que eu disse assim, o próprio tema me chamou a atenção, porque eu quero entender isso. Mas a gente vê isso, a gente não é criado, e isso é entre amigos, a gente tá falando de relações íntimas. Às vezes numa reunião em família, numa reunião de amigos, né, que são relações próximas, porque no trabalho é uma coisa, né, a gente tem que dar uma segurada. Mas a gente em relação com amigos, alguém te perguntar, tá tudo bem? E tu fazer, tá. Todo mundo já soltou uma dessa. E a gente aprender que a gente pode dizer, puta, não tá. Só que sabe o que é mais engraçado? Quando a gente se sente à vontade pra falar não tá, muita gente se perde porque a pessoa não tava esperando aquela resposta. Não tá preparada. Não, é terrível. Tu pergunta tudo bem, já esperando um sim e é isso. Exatamente. Né? Aquela conversa de corredor. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Quando a gente fala, puta, cara, não tá tudo bem. Aí a pessoa te olha assim, nunca cheguei nesse lugar. E o pior é quando tu não tem o perfil de não estar bem. Às vezes a pessoa percebe que tu não tá bem e tu não consegue falar, cara, eu não tô conseguindo nem fingir. Por causa que tu é uma pessoa extrovertida, tá brincando, fazendo piada, assim, quando a pessoa fala, tipo, não tá tudo bem, tu sabe que tá. Eu nunca vejo ele mal. O que pode ter acontecido na vida dele pra ele não estar bem nesse momento? Então, é horrível. E a terapia em si também é o que eu acho que mais ajuda, voltando só no ponto, na nossa área em específico, tratar com clientes diferentes,
É porque tu começa a entender um pouco mais o ser humano em algumas situações. Então, tipo, algumas coisas que tu já presenciou foi... Cara, o cliente começou a chorar. O que tu faz? E aí tu sabe, aí tem cliente que quer falar, tem cliente que quer um tempo dele, tem que dar um tempo pra respirar, tem que dar não sei o quê. Sim. E aí se tu vai naquela primeira situação que tu não tá preparado, acostumado, vai bater o pânico, tu vai ficar naquela... E vai naquela pergunta, e vai botar pressão na pessoa. Não sabe como conduzir, né? E eu acho que nesse momento, se acabar se conhecendo, tu começa a entender mais como uma pessoa pensa e, consequentemente, vai te ajudar mais no trabalho. É porque até essa questão, né? Se tu se coloca num lugar que tu entende que às vezes tu não tá bem, tu começa a olhar pra isso, né? Com mais atenção. Por exemplo, vocês devem pegar vários casos de que tem gente que sabe que precisa fazer um vídeo, mas é um trauma da vida da pessoa. Tu botar ela na frente da câmera e ela não vai desempenhar de jeito nenhum. Então, assim, como é que tu conduz isso, né? Vários casos. Aquelas pessoas super comunicativas que, tipo, é professor, professora, e quando me coloca a câmera, esquece. Palestrante. Trava. Não fala. Isso é autoconhecimento, né? Porque eu não sei do meu limite. Às vezes eu chego lá, tipo, eu me comunico super bem, agora eu vou gravar um vídeo. E chega na hora, não sai. Não consigo gravar, não consigo, enfim, né, memorizar. Ou isso, né, eu tô fazendo curso de oratória. E aí todo mundo pergunta, nossa, eu tô fazendo curso de oratória? Eu falei, porque eu preciso de técnica. Sim. Porque, né, eu quero aumentar palestras, eu quero, enfim, né? E eu acho que a gente tá sempre aprendendo. Eu sou do rolê que se eu tenho um tempo vago, eu tô fazendo curso. Tá, o pessoal troca nome em gravação. Então, o próprio nome. O próprio nome, aí o ato falho tá complicado. Então... Mas a gente vê isso, assim, aí a gente vê as histórias de, nossa, eu vim aqui porque eu não consigo falar com a minha equipe. Tipo, eu tô na frente da minha equipe, eu preciso dar um recado e eu não consigo dar recado. Sim. Então, assim, tô procurando a oratória pra ver se eu consigo destravar em algum lugar. E aí a gente começa a ouvir essas histórias, né? E aí, como terapeuta, é muito interessante eu ir ouvindo essas histórias, porque a gente olha e fala, nossa, gente, no dia a dia, pra gente aquilo não faz diferença. Então, eu não conseguia imaginar que pra alguém... como eu falar, a primeira vez que eu peguei o celular e fui fazer um vídeo no Instagram foi o mais legal? Não. Mas, tipo, minimamente eu não tinha nenhum trauma. Então, assim, foi melhorando, foi ficando mais confortável. Hoje eu já faço um stories ali dirigindo. Então, tipo, é gostoso. Eu encontrei o meu lugar. Sim. Mas, às vezes, a gente tá lidando com alguém que tem um trauma pontualmente, né? E aí, eu acho que eu vejo que a terapia tem muito esse lugar. E falando das integrativas, que eu acho que é interessante, pessoal, saber um pouco, que vocês falaram um pouquinho aqui, né? Aurículo e aroma, o que eu noto nessas terapias é que, por exemplo, a terapia da conversa, a gente tem ali pontual naquele dia que a gente tá ali, que é o dia que a gente leva as coisas pra organizar a nossa cabeça, assim, né? Sim. Eu tenho um caderno, eu faço terapia com um caderno. Então, eu tenho um caderno que eu vou pra terapia com o meu caderno, e eu tô ali, faço algumas anotações, porque às vezes a gente esquece, porque aquilo vem na hora, depois a gente, né, foge. E às vezes eu tô em casa e eu tenho um insight, falei, meu caderno. E aí, ali eu desenrolo, porque é mais uma ferramenta. Mas eu vejo que a aromaterapia, por exemplo, né, que são os óleos essenciais, o floral, eles são ferramentas que eles mantêm a gente durante a pausa da terapia da conversa. Sim, sim. Porque não dá pra gente ficar esperando resolver tudo naquele dia da conversa. Sim. E às vezes a gente não tem condições de toda semana, então a gente precisa de a cada 15 dias. E eu gosto muito dessas ferramentas e trago muito isso para o meu atendimento, porque eu acho que é justamente o suporte que a gente tem, eu vejo isso, né? É o suporte que eu tenho durante a semana. Porque se durante a semana eu preciso lidar com uma ansiedade, eu tenho ferramentas que vão me ajudar a, durante a semana, lidar com a ansiedade. E aí a gente precisa falar que isso existe estudo, né? Quando eu falo de um óleo essencial, eu não tô falando de uma coisa muito louca, chá de cogumelo. Eu tô falando de algo que existe um estudo, existe uma química ali atrás, né? Ainda que natural, mas existe de fato, né? Conexão com neurônios, enfim. Então existe de fato um estudo ali e que a gente tá comprovando. Isso eu acho muito legal. Porque as pesquisas agora, elas vão comprovando o que as culturas mais antigas falavam, né, no conhecimento popular. Então chá de não sei o que é bom pra não sei o que. Aí a ciência fala, vamos testar. Daí depois fala, é verdade. Faz mesmo. Porque tem isso, então faz mesmo. Mas a gente vê que essas coisas do chá da nossa avó, das plantas que se usam, né, a própria medicina chinesa, que tem 7 mil anos, hoje a ciência tá tentando, eu não digo que tá tentando provar contra, mas hoje tá tentando buscar provas e a gente tá vendo cada vez mais que é isso aí. Então, o que já era usado há 7 mil anos, hoje tá sendo muito usado, né? E a aurículo vem dessa coisa da medicina chinesa, e até eu brinco que a medicina chinesa, ela fala sobre emoções e psicossomática há 7 mil anos. Tal órgão é ligado com tal emoção, que teu corpo funciona assim, e que a tua emoção, quando tá desequilibrada, tal órgão desequilibra. E eu falo, gente, tadinho dos chineses, né? Eles estão há 7 mil anos falando a mesma coisa, e a galera inventou 10 mil coisas com nome diferente, e era só fazer uma medicina chinesa.
Então, a gente tá fazendo uma volta que a gente tá chegando nos mesmos lugares clássicos, né? Hoje a gente tá voltando pro yoga, a gente tá voltando pra meditação, e aí a gente coloca o nome de coisas diferentes, Acho que mas são ciclos, isso. né? Vai rolando, mas, tipo... Eu acho que a gente se desconectou e agora a gente tá se conectando. Então, eu acho que eu vejo hoje as pessoas estão voltando muito pra essa coisa das artes milenares, né? Que é a base. E... Ai, gente, eu adorei saber de vocês. Eu não tava tendo esse depoimento. Fiquei... E sabe o que é muito legal? Ouvir vocês dois enquanto empresários, enquanto homens, porque isso também ainda é um tabu. Sim. De os homens procurarem terapia, os homens irem procurar uma aromaterapia e procurar, enfim, né, ajuda e entender que isso não é uma fraqueza. E eu ia perguntar dos ganhos secundários, não precisa mais. Mas em termos de empresa, vocês notam como é que ficou a questão com os colaboradores de vocês? Essa questão de vocês oferecerem isso e o aproveitamento e vocês depois enquanto equipe. Eu acho que teve um resultado bem legal. Tipo, óbvio que tem pessoas que se aprofundam mais na experiência e na interagência em geral, e tem pessoas que podem ter bloqueios ainda que tu consegue perceber. Mas das pessoas que conseguiram emergir e sentir as terapias e fazer as práticas e seguir o que as naturólogas estavam colocando, cara, na época a gente percebia que mudou assim, tu via que as pessoas estavam diferentes. Isso impactou num sentido positivo. Foi bem bom. Pra gente também, acho que foi um momento... Eu tive um pico ali, porque na primeira vez que eu tive contato com a interagência, foi muito uma questão emocional, da ansiedade e do físico, e era um outro momento de vida. Agora, esse segundo momento, era uma outra situação que estava na minha vida, outras coisas que estavam acontecendo, são outras queixas, e foi muito mais o diálogo, como falou, a conversa que me ajudou a entender mais. Então, tipo, vou dar a situação que foi comigo e com a empresa, né? Conectada. Eu tava muito agoniado que na época eu não tava lembrando das coisas direito. Tipo, eu tenho meu caderno onde eu tenho todas as anotações de tudo que eu tenho que fazer, só que na minha cabeça eu estava esquecendo de alguma coisa e não vinha. E eu me matutava a semana toda e no final não lembrava e passava e dava um dia, dois, voltava, uma agonia. Então foi muito da conversa e entender, cara, se não tá no meu caderno, ninguém tá reclamando, e tá tudo certo, eu não estou esquecendo de nada. E se eu esqueci, ela não era tão importante ao ponto de eu ficar me matutando. Então, tipo, consegui ter uma produtividade muito melhor nesse ponto, porque eu consegui deixar isso de lado, não deixar isso me atrapalhar e focar nas coisas que eu precisava. Então, pô, se tá no meu caderno, ó, beleza. Se não tá, beleza, não é algo que eu tô esquecendo, e é isso, tô continuando minha rotina. E isso com a equipe, eu acho que cada um tinha queixas diferentes, né? A gente não sabe porque daí Sim, claro, não na particularidade, mas é que a gente nota, por exemplo, na comunicação, né? Sim. Comunicação muda, porque a gente entende isso. Sim. Às vezes, quando a gente tem essa construção na empresa, a gente passa pelo corredor e às vezes quando vê que a pessoa não tá bem e tu pergunta se tá tudo bem, a pessoa sabe que é uma pergunta genuína. Tipo assim, falando um cafezinho, tá tudo bem? A pessoa sabe que ali existe um lugar construído que ela diz assim, ó, puta, Pedro, hoje eu não tô dando conta. E depois de tempo a gente começa a perceber quando tá alguma coisa de errado também. São momentos, né? A gente tem que ter um olhar muito perceptivo, né, com as pessoas. Mas são de momentos, né? Acho que o pessoal tá animado ainda pra poder fazer. Tô pedindo de volta. Tô pedindo de volta. Agora eles vão lá no Insup e dizem que não tem um trabalho extra pra fazer com a empresa. Exatamente. Mas cara, eu acho muito importante isso. A gente vê hoje nas pesquisas, né? De novo, a gente às vezes tem que voltar pra pesquisa, mas a gente vê as pesquisas que a empresa que tem vínculo e tem esse lugar seguro para as pessoas existirem, elas são muito mais lucrativas, muito mais produtivas, muito mais saudáveis. E as pessoas às vezes ficam bravas comigo quando eu falo, né, que, gente, empresa feliz dá mais dinheiro, porque a gente sabe que no final do dia a gente tem que faturar, enfim, tem que estar organizado, porque é uma empresa que se também a gente não fatura, a gente não consegue pagar todo mundo no final do mês. Então existe esse lado, né? Mas a gente nota que é muito isso, assim, de quando as pessoas estão saudáveis, o clima na empresa é outra. Totalmente. E aí isso transborda pra tua casa, porque é muito mais gostoso tu chegar em casa e dizer, puta, hoje foi um dia super produtivo, ou não, hoje foi um dia que emperrou. O Rodrigo falou isso aqui no podcast, né? Cara, tem dias que tu vê assim, não sai. Às vezes é o dia da semana e tu tem que segurar a onda e tu sabe que aquilo vai passar, que tipo é uma onda. Sim. Mas aí tu segura aquilo dali porque uma hora vai, parece que é uma maré assim, que vem. Sim. E aí tu consegue dar conta de segurar aquilo e aí tu gerencia no time, tu chega em casa e fala, tá tudo bem, não tá tudo bem, porque a gente tá gerenciando isso, mas existe um lugar construído, né, de segurança nas pessoas. E isso não quer dizer que as pessoas têm que ser amigas. Sim. Mas quer dizer que ali existe um lugar seguro pra gente trabalhar. Totalmente. Então, meninos, eu amei escutar a experiência de vocês, amei mesmo.
Muito, muito, bom, muito, que muito, bom. porque... Eu tô feliz com essa conversa e com esse papo. Eu acho que é a prova de que é isso, né? Ontem eu fiz um podcast que a pessoa me perguntou o que eu via como futuro das terapias. E eu acho que o que eu vejo do futuro das terapias hoje é isso. É a gente integrando as terapias com o nosso trabalho, com a nossa família, com a nossa ansiedade, com nossos medos, com nossos receios. E é isso que eu desejo profundamente que aconteça, porque a gente olha e quando as pessoas entram no processo de se conhecer e a gente conta com esse lugar, né, de que eu não tô ali sendo julgada, eu tenho alguém ali que tá para me conduzir. Então, é muito bonito de ver as pessoas entrando em contato com isso e ver as pessoas melhorando e ver as pessoas falando, puta, faz também porque me fez tão bem, sabe? Hoje eu tô total. bem. E não quer dizer que eu não vou cair de novo, que eu não vou ter outro problema. É só que daí eu sei que eu tenho pra onde correr. E aí eu tenho até um respaldo, né? Tipo, hoje eu não tô legal, eu sei o que eu procuro. Sim. Eu tô com isso aqui pra resolver, eu sei com quem que eu posso contar. E aí, compartilhando o outro lado, como terapeuta, a gente vai se desenvolvendo cada vez mais, porque a gente só leva em terapia as pessoas até onde a gente já foi, né? Porque onde a gente não foi ainda, a gente não consegue conduzir. Mas aí as pessoas certas vão aparecendo. E é muito bom quando as pessoas vêm e compartilham isso, porque, primeiro, que a gente tem técnica, né? Pra não entrar no julgamento, porque o que eu acho pouco importa. Existe uma técnica ali pra ser usada. Mas é muito legal como a gente compartilhando isso e a gente atendendo mais pessoas, a gente ouvindo mais histórias. Eu falo que os nossos pacientes, né, que no meu caso eu chamo de interagentes, porque eu preciso de alguém junto comigo, então eu não tô ali para tratar alguém que pacientemente está esperando eu dar uma solução, né? Sim. Eu preciso que a pessoa interaja comigo. Por isso a gente chama de interagente, né, na naturologia. Porque tem momentos, né, da pessoa, ela tem um bloqueio inicial para conseguir falar esses pontos, então é muito da pessoa também conseguir se abrir para um profissional também. Mas mesmo que ela não se abra no primeiro momento, mas que ela esteja disposta, por exemplo, né? Eu vou usar o recurso da aromaterapia. Eu preciso que minimamente ela use. Sim. E isso ela interagir com a comprometimento terapia. dela também. Total. Ou isso, né? Eu falo que ninguém sai do meu consultório sem um dever de casa. Porque é isso, vamos usar essa semana intencionalmente essa comunicação aqui, depois você me conta como é que foi. Porque se ela só vem ali pra falar e daí ela desabafa, né? Esvazia, assim, o balde. E não dia, aplica, depois vai mudar, não só que se ela adianta. sai de ali sem nenhum, né, algo intencional pra fazer, ela só vai voltar semana que vem de saco cheio com outra coisa. E aí custa muito, né? E aí são as terapias que, faço terapia há 10 anos, meu terapeuta não pode nem tirar férias. Sim. Falo, não, gente, eu tiro férias. Então, assim, o bicho pegou, me liga, mas assim, não tem como, né? Não tem como. Então, eu tenho uma paciente que ela perguntou assim pra mim, Roberta, eu preciso conversar com fulano, daí, conversa contigo antes? Eu falei, não, conversa, E depois, o que der ruim tu me traz, a gente vai trabalhar na terapia, mas vocês não podem ficar dependendo de mim pra ter uma conversa com uma equipe, com o meu marido, com o namorado, com seja lá quem for. Então, eu acho que esse lugar é muito legal. E eu acho que as terapias integrativas trazem isso. Vamos olhar pro todo e a gente vai... Acho que essa é a admiração que eu tenho mesmo, tá? Pelas práticas, pelos profissionais que tratam mesmo as pessoas, porque, cara, é a pessoa que tá preocupada para resolver e ela vai te entender, ela vai procurar as soluções para resolver as tuas queixas, né? Porque a gente pode ter zonas confortáveis de desabafo, tipo, pô, posso desabafar com a minha namorada, posso desabafar com a minha família, mas é um desabafo, não quer dizer que ela vai ter a solução para o meu desabafo. Então, acho que a importância da gente ter esse acompanhamento profissional, uma pessoa que está ali dedicada, um terapeuta dedicado, entender, porque ele está entendendo o teu desabafo, mas ele está comprometido também para trazer uma solução para essa tua dor, para esse teu momento. Então, por isso que eu admiro muito esse lado profissional e que eu acho que as pessoas têm que mesmo... não é problema, né? Mas vai lá. Organizar a vida. Exato. É o momento que tu tem pra tu conseguir também se entender a um ponto, né? Então é diferente, eu acho legal. Eu tenho essa admiração muito grande. E até que usa do desabafo, tem às vezes que vem um desabafo no consultório que a pessoa fala, eu queria conseguir falar sobre isso com meu marido. Eu falei, tá, vamos construir essa conversa. Vamos construir aqui a gente. Sim. Porque o marido, a esposa, a namorada também tem uma história, também tem uma dor, também tem algo. Então, às vezes, uma coisa que eu tô tentando ter uma conversa super sincera e produtiva, e às vezes eu cutuquei na ferida ali do coleguinha sem querer, e aí vem uma resposta que eu não tô esperando. Então, assim, eu quero pra ser uma conversa super legal e segura e tudo mais, vira um ruim. Sim. E então, até a gente conseguir construir esse lugar, né? E às vezes é que eu falo, gente, tem coisas que a gente conta pro terapeuta que a gente sabe que ali vai ser construído um lugar. E aí depois eu consigo organizar de como é que eu vou passar isso pras pessoas. Perfeito. Então, muitas vezes eu converso com meu terapeuta antes de conversar com meu marido, porque eu preciso construir, porque eu sei que, por exemplo, né?
Vocês conhecem a figura, né? E gente de projeto, engenheirão, tal. Então ele tem outra maneira de enxergar as coisas. Então eu sei que quando eu chego muito pilhada num projeto novo, ele já começa assim, ó, isso tá errado. Mas tu já planejou isso aqui? Mas e como é que vai ser? Aí eu falo, cara, eu tô só saboreando a minha ideia. Mas ele já começa a ir pra outro lugar. Então o que eu preciso? Eu preciso construir pra trazer pra ele, pra conversa ser produtiva. Então às vezes eu vou na loucuragem, vou na terapia, extravaso isso, organizo, e quando eu venho conversar com ele, já tá mais ou menos organizado. Porque também eu aproveito o que ele me traz de bom. Que ele é gerente de projeto, se tu precisar de alguma coisa, tu conversa com ele. Pode deixar. E doidão gerente de projeto. Então tem isso, né? Porque ele tem algo pra me acrescentar. Só que quando a nossa realidade bate de frente, o que ele me traz, às vezes eu entendo como uma crítica. E não era uma crítica. Então, se eu tenho isso construído e eu conheço ele também, quando eu falo pra ele e ele me traz uma intervenção, não é mais uma crítica. Aí eu consigo ouvir o que ele tá falando e eu penso, isso aqui eu não pensei ainda. E às vezes eu vou no rolo mesmo, falo, não pensei, mas eu vou assim mesmo, depois eu vejo o que eu faço. Tu vê como uma conversa construtiva, né? Não mas eu sei que eu tô indo na loucura. Sim. Então, às vezes rola, mas eu te falei, né? mas aí eu tô num lugar que eu banco. Tipo, o deu ruim e eu vou arrumar. Então, gente, terapia, se vocês me deixarem, eu vou falar até 10 horas da noite. Mas eu queria muito agradecer vocês e dizer que eu tô adorando estar aqui. Que bom. Nesse ambiente, gravando os podcasts. Adoro mesmo, gosto muito mesmo. E... Tá gravado, hein? Tá, não, eu gosto. Pessoal do comercial, usa isso, pelo amor de Deus. Não, mas eu gosto mesmo porque eu acho que é isso, é a intenção de o Ian ter a sensibilidade de um dia antes dizer, Roberta, a arte, traz uma coisa do podcast amanhã, porque eu acho que esse é um cuidado, né? E isso é muito genuíno de vocês, assim, então eu acho muito legal a maneira como vocês recebem, enfim, adoro. Ficamos muito felizes com isso. Então, super recomendo. E eu queria que vocês agora trouxessem pra gente o que vocês veem como... Eu não sei se sonho, né? Mas, assim, uma visão de futuro que vocês têm na empresa e aonde vocês querem chegar com a Zoom. Eu gosto de saber planos, eu gosto de futuro. Essa eu não esperava. Essa eu também não esperava. Mas a gente gosta de sonhar, né? A gente nunca vai deixar de sonhar. Eu acho que a gente tem como eu te falei, a gente tem uma missão muito forte dentro da Zoom, que é conseguir trazer cada vez mais o cinema para dentro do corporativo. E acho que essa nossa missão e essa nossa visão, ela pode levar a gente a lugares... nunca explorados. Sim, que a gente nem imagina e acontece. Tipo, ano passado a gente estava em Dubai. Não tinha como a gente imaginar que a gente tá em Dubai e aconteceu. E foi muito da questão da gente entender que a gente tinha um sonho do cinema que conseguiu trazer outros pontos. Então, esse ano tem mais viagem, tem mais projetos, mas eu acho que, na minha visão, o Pedro também tem uma visão e a gente vai casando outras, mas eu acho que a gente tem muito um potencial de ser uma referência aqui na questão do Estado, na parte do audiovisual, porque a gente sabe que a gente é diferente. O ponto é tu falar que é diferente e saber o porquê é diferente. Eu acho que a gente sabe porque é diferente. E, enfim, eu acho que a gente tem uma vontade de expansão também muito grande. A gente sabe que o mercado audiovisual no Brasil inteiro é necessário. Então, esses são 2 pontos que a gente tem muito, muito fortalecido e que a gente bate na porta e a gente vai querer alcançar também. O Pedro deve ter mais sonhos, mas... como empresa, né? Eu fiz essa pergunta porque no site de vocês tem uma frase que me impactou, que eu acho que é uma das primeiras frases, que fala assim, que na Zoom a criatividade se transforma em movimento. Cara, eu achei isso tão fantástico, porque com poucas palavras é exatamente isso, né? E aí fala que mais do que entregar um vídeo, né, construir algo que represente. Então, assim, isso é de uma sensibilidade que não é mais um vídeo. Sim. Não é o vídeo que vai engajar mais, é o vídeo que vai falar de ti. Então, talvez isso vai engajar, porque é o que a gente estava falando antes da nossa verdade. Então eu queria tu como criativo da empresa, qual é o teu... eu fui muito mais É que pra mim eu tenho... Mas vai se alinhando, eu me importo muito com a questão, a experiência. Obviamente, o que vem pré e o que a gente entrega, pra mim é uma coisa muito importante. Eu acho que engloba tudo mais. Eu sou muito paizão em gravação, sabe? Então, pra mim, no momento que chegou a minha equipe, chegou a equipe da pessoa e vamos gravar alguma coisa, eu preciso que naquele período de tempo onde tá o cliente e a minha equipe junto, eu preciso que seja a melhor experiência do mundo. Eu não me importo chegar em casa cansado, durado, ficar pior, dia mais cansativo de todos, mas eu preciso que aquele momento entre a minha equipe e a equipe do cliente esteja dando risada. Eu preciso que aquele momento ele seja, não... Obviamente tem trabalho, tem responsabilidade, mas eu preciso que ele seja um ambiente divertido. Porque eu sei que aquela pessoa, em algum certo momento, ela vai chegar, tipo... Vai falar com alguma pessoa falando assim, cara, pô, preciso fazer vídeo pra rede social. Tá, não fala mais nada.
Entre em contato com a Zoom, vá lá com o pessoal do Pedro e com o Ian, que ali, cara, pode ser uma pessoa ruim na frente da câmera, mas ali tu vai ficar confortável. Pedro vai dar um jeito. Os meninos vão dar um jeito nisso. E tu não vai ser uma coisa ruim, porque isso é uma crítica que eu digo. Isso eu posso falar abertamente pra qualquer um que trabalhe com audiovisual. Nosso trabalho não é só ligar a câmera e botar pra gravar. Isso é fato. Não é ligou a câmera e tá assim. Parem de se contentar com o elogio. Tua câmera faz uma imagem muito boa. Sabe? Então é tudo que tá ali dentro, tudo no momento que tu botou pra gravar. O cliente tá ali na frente, ele não sabe o que vai fazer, não é o dia a dia dele. O cara trabalha com finança, é advogado. Ele pode ser um cara muito comunicativo, mas pode ser que na frente da câmera não seja isso. Então o teu trabalho é fazer com que o vídeo fique bom. E o vídeo ficar bom não é só a câmera tá boa, tem uma lente boa, tem uma luz top. Então, faça com isso. E meu sonho é realmente que a pessoa chegue nessa situação, tipo, cara, não vai com eles, faz com os meninos que eu sei que vai ficar tranquilo pra ti. Eu acho que com certeza vai ser o meu sonho. Muita questão da experiência que tu falou, né? Acho que isso a gente tem muito. Acrescentando mais coisa, então tu falou de troca, eu acho que eu tenho muito um lado de querer poder dar a oportunidade das pessoas terem também a experiência e o conhecimento que a gente teve na questão do audiovisual, né? Então, a gente tem muito uma vontade de distribuir o conhecimento também, num ponto que a chance que a gente teve de poder aprender, a nossa equipe tem jovens talentos que a gente vai apostando, dedicando tempo e colocando nossas fichas para que a gente consiga trazer pessoas e crescer profissionais, né? Transformar profissionais de uma maneira muito massa que a gente teve, eu acho, também. Então, a questão de distribuir conhecimento também é um ponto que a gente tem muita vontade, assim, de poder entregar para as pessoas o que a gente teve de conhecimento, o que a gente aprendeu com o mercado, o que a gente aprendeu com o audiovisual. A gente quer fazer um filme a mais também. A gente não teve ainda o filme da Zoom, mas a gente quer fazer um filme da Zoom também em um dia. Santos de casa não faz milagre, né, gente? É isso aí. Não, é dinheiro mesmo, né? É complicado. Mas a gente tem muito isso, né? Tipo, eu lido com o Instagram, daí tu olha o Instagram da pessoa, mas é porque o meu Instagram não dá tempo. Mas é um pouco isso, né? Eu não posso falar isso porque eu faço terapia à torta e direita. A gente vive fazendo terapia, adoro. E é muito necessário. Mas ouvir sonhos é muito bom. E eu tenho certeza que vocês vão chegar lá, porque o trabalho de vocês é muito legal. Obrigado. E a gente vê que tem propósito, né? Eu acho que a gente falou muito sem usar essa palavra, porque eu acho que ela tá meio, né? Sim. Então, eu acho que a gente falou muito sobre propósito, que era um tópico que eu queria falar, mas eu acho que a gente falou sobre isso o tempo todo, sem falar disso. Então, eu acho que fez a nossa conversa mais especial e mais genuína ainda. Porque a gente falou o tempo todo disso, de ser quem a gente é, de trabalhar com o que a gente gosta, de ver as pessoas bem. E isso que tu falou do cansaço é muito genuíno. Eu, às vezes, dou aula 10 horas num dia e eu chego em casa, assim, fisicamente exaurida. Mas eu já chego assim, ó, amanhã tem mais. Porque é um cansaço gostoso, é um cansaço bom, né? Que completa. É diferente, né? Descansar com uma coisa que você gosta, é diferente do que você cansar com alguma coisa que você não está satisfeito. E depois, em nossa área, quando tu vê o resultado final, tu fica tipo, tá, valeu. Ficou bom, ficou legal. É, literalmente, é isso aí. Então, gente, agradeço muito vocês. Se a gente pudesse, ficava aqui até tarde conversando. Mas muita gratidão por estar aqui, por ter sido acolhida também aqui nesse espaço, por vocês darem a atenção que vocês dão. A gente super recomenda o trabalho dos meninos, porque é isso mesmo. E a gente tá com nossos reviews pra gravar ainda. Então, mas é muito gostoso e muito, muito gratificante mesmo ver vocês tocando uma empresa com tanta alma, com tanto propósito e com tanta seriedade, né? Então, o que ficou, acho que claro aqui, hoje, é que não importa a idade de vocês, não importa se a empresa é jovem ou não, mas que vocês trazem uma seriedade vindo contra essas falas que a gente escuta muito hoje em dia. Então, eu acho que meu papel aqui do podcast, eu acho que é trazer exatamente isso. É a gente desconstruindo coisas que a gente vem ouvindo há muito tempo, pra gente mostrar pras pessoas que nem tudo que a gente escuta é exatamente o que a gente escuta, e que ninguém e todo mundo é muita gente, então isso não existe. Então a gente precisa ir trabalhando aos poucos. E eu amei ouvir a experiência de vocês com as terapias e fiquei muito feliz. Vou embora hoje aqui, ó. Que bom. Bem saltitante, porque eu sei que, de novo, é uma prova que esse é o caminho. Coisa boa. E quem não assistiu a primeira temporada, assiste a primeira temporada, que tem um monte de coisa boa. Os próximos episódios dessa segunda temporada vai vir com mais coisas nessa área, da gente falar das terapias. Que eu acho que meu papel aqui como terapeuta, né, também é trazer esse conhecimento das pessoas entenderem o que é, qual é a função, como funciona. E aí vai vir muito conteúdo novo, que eu não vou dar muito spoiler aqui, senão estraga. Mas a gente vai ter muita coisa boa vindo por aqui. Até eu tô curioso. Bom. O consultório tá aberto, as mentorias estão abertas, a imersão de Enneagrama tá aberta, então tá aí tudo funcionando. Então quem entendeu que em algum momento precisa de algo aqui, né, as integrativas também estão abertas. Então quem entendeu que precisa de algo, se identificou, não deixa de procurar.
me procurem. Se não for eu, procurem outra pessoa, mas procurem. Procurem, porque isso é muito importante, porque isso constrói a nossa vida melhor com a gente mesmo para a longa data. Onde é que a gente te procura? Tu sabe onde redes sociais, achar, né? Não, eu sei, mas o povo pessoal, aí, ó. pessoal, o povo da câmera. Então, né? Eu tô no Instagram, Roberta Olsen, _. Tô lá no Instagram. Tô com a Arisa também, que me dá suporte comercial. Então tá lá, link da bio, tá tudo direitinho. É bem fácil de me achar. Que legal. Tem um podcast que tá no YouTube, também tá no Spotify. Então, quem é de ver, veja no YouTube. Quem é de ouvir, escute no Spotify, que estão nas duas plataformas. Para todos os gostos, né? Diferentes tipos de personalidade. Mas eu sou bem acessível, gente. Eu tô sempre por aí em eventos, fazendo coisa. Então acompanhem lá também o Instagram, porque de vez em quando pipocam uns eventos aí bem legais. E um puxão de orelha que eu queria fazer aqui na galera é dessa questão de aproveitar as oportunidades. Porque isso é uma coisa muito legal, que quando eu conversei com o Ian, eu falei, Ian, eu quero gravar um podcast com vocês. Ele falou, só vamos marcar a data. E eu vejo que essa coisa das pessoas mais jovens, de não deixar o bonde passar e perder a oportunidade, que eu vejo muita gente nessa coisa de, tô com dificuldade em venda. Daí a gente teve um puto evento de venda com 3 pessoas, eu falei sobre Enneagrama, foi falado sobre comunicação, técnica de venda, e a gente teve pouca gente. E o evento custou R$67. Então, assim, e não é porque eu tô lá, mas em vários eventos, vários movimentos que a gente tá, então as pessoas falam muito disso, né? Não tenho dinheiro, não tenho tempo. Daí a gente dá uma aula que é gratuita online, que tu pode ver do sofá da tua casa, e vem pouca gente. Então, assim, a gente toma muito cuidado com essa coisa, como a gente falou que muito da terapia e do autoconhecimento, a gente toma muito cuidado com essas coisas que a gente anda reclamando, né? Falando que está com dificuldade, e o bonde passa bem facinho, bem baratinho, gratuito, em casa, e a gente deixa o bonde passar. Então, isso também que vocês trouxeram, uma oportunidade com a Unisul, com o trabalho, de não dizer, tipo, não dá. Tipo, não, vamos aproveitar. Então, esse eu acho que é o puxão de orelha que eu queria deixar aqui hoje. Super importante. Pra gente começar a aproveitar mais as oportunidades. Porque tem muita coisa boa rolando e a gente tá com tudo na mão pra tá com uma vida muito melhor. Concordo total. Então, gente, é isso. Vejo vocês no próximo episódio. E, gente, muito obrigada. A gente agradece. Muito obrigado. Obrigadão mesmo também, tá? Pelo convite. Tchau, tchau. Tchau, gente.